instabilidade no Roku, mas voltou logo depois. Tá tudo certo, pode continuar com o seu aplicativo, tá tudo funcionando, você consegue assistir a programação. Quem não assistiu o último episódio ontem da Key Jane no México, tá lindo, dá para assistir todos os episódios. Uma viagem incrível, porque essa sabe aproveitar, viu? Tem que falar pra você. Aproveitar a vida é bom, né? Não é, gente? Opa! Melhor coisa da vida, gente. Olha só, hoje a gente vai começar um jeitinho um pouquinho diferente, porque é o seguinte, a gente tá com ele aqui, uma atração mais do que especial, a gente tá falando do som que transforma, a voz que impacta, ele que é um dos nomes mais respeitados do rap nacional e tem uma mensagem forte, bases potentes e muita fé no que ele canta. O pregador Lu marcou gerações com as suas letras e segue levando arte, consciência e espiritualidade por onde ele passa. E hoje ele está aqui no Breaking Fest, ao vivo, para bater um papo de verdade. Então seja muito bem-vindo, pregador Lu. Venha, meu querido. Muito legal ter você aqui. Que bom que você está aqui, meu querido. Obrigada, viu, mais uma vez. Prazer enorme. Seja bem-vindo. Prazer, viu? Para mim é um prazer, uma alegria também. Senta aqui. Obrigado, que voz, né? verdade. Ele com essa voz já fala um bom dia, né? A gente já fica até... Aí você fala assim, é bem rapper, né? O rapper, ele impõe, primeiro, um respeito absurdo. A gente tem um respeito incrível por quem faz, porque não é para qualquer um. Mas aí... Você, na realidade, é um dos precursores dessa arte no mundo gospel. É mais difícil fazer rap com a palavra? No começo foi, hoje ainda continua sendo. As pessoas não entendem muito. O mundo religioso, ele segue alguns padrões diferentes do que deveria seguir. Deveria ser mais aberto, mais amoroso, mais receptivo. E às vezes é um pouco... preconceituoso, um pouco não, bastante. Né? Bastante. Só que eu não me importei muito com isso, eu sabia o que eu queria ser desde criança. Eu vi alguns rappers e o que mais me impressionou no começo foi o LL Cool J, que hoje faz filmes e tudo mais. E eu me lembro que há muitos anos atrás, numa televisão do Brasil, na Bandeirantes, passou uma propaganda dele, assim, isso em 88, mais ou menos, e ele tava com umas correntes, umas jaquetas, um boné da Kangol, que era uma marca específica que tinha um canguruzinho, e aquilo me impressionou muito, e eu nunca gostei muito de ostentação, de ouro, de prata, de corrente, de nada disso, mas a atitude... Mas chamou a atenção aquela atitude dele? Chamou a atenção a atitude, eu falei, é isso que eu quero ser, porque eu já ouvia. Mas no Brasil a gente não tinha aquela coisa da imagem, a gente tinha o som que chegava, você não sabia direito o que era, até entender o que era. Eu lembro que a primeira vez que tocou foi uma música do África Bambata, que ele é um dos precursores aqui do rap nos Estados Unidos, ele é de Nova York. E eu tive a alegria de conhecer ele no Brasil, quando ele foi lá, dei meu disco, depois de um tempo fui ver num website lá que ele colocou meu primeiro disco como um dos top 10 do rap mundial, assim, né? De tudo que ele ia pegando, tirando o rap dos Estados Unidos, o rap que ele pegava ali, acompanhava do mundo. E pra mim foi muito importante. Então a primeira música que eu ouvi foi dele, eu não sabia o que era, meu pai era um DJ amador. E ele fazia um churrasco, uns bingos, e botava assim. Um somzinho em casa. E eu lembro que eu já estava até dormindo. E um belo dia ele tocou essa música do África Bambata. O teu pai tocou? Olha que meu legal pai tocou, isso. ele era um DJ amador. Assim, ele trabalhava, ele era eletrônico, trabalhava com eletrônica, mas era um hobby. Né? E aí ele tocou, fui procurar saber o que era, vi que era aquilo, mas eu não tinha a imagem. Não sabia direito o que era, né? Até que eu vi essa do LL Cool J na televisão e entendi, então isso que é o rap. Isso que é a música que eu escutei na minha casa. Né? E liguei, eu vi que era o mesmo estilo, não era o mesmo artista. Depois começou a se fazer rap no Brasil em 88. Os precursores, pra mim, minha primeira inspiração tá aí de DJ1. E isso, na realidade, é pré-MTV, né? Porque a MTV foi um boom absurdo quando a MTV Brasil saiu, Verdade. no início dos anos 90. É pré-MTV. E é mais ou menos na época do Clip Trip. Eu não sei se você lembra do Beto Rivera. Beto Rivera, claro, sim. Foi a primeira vez que a gente começou a ter algumas imagens do que era o rap, o hip hop lá. Aí que eu comecei a ver um pouco ali, então eu agradeço demais. E quando a MTV chegou, eu me lembro que, se foi 92, acho que foi 93, eu tinha uma televisãozinha que a gente comprava no Paraguai, que tinha UHF. E eu ouvi falar no jornal que ia estrear a MTV. E fiquei esperando ali, tentando sintonizar o canal que eles falaram. E o primeiro programa da MTV que passou... Yo MTV MTV Raps, numa versão aqui brasileira. Eu me lembro até hoje, o VJ se chamava Felipe, era um negrão assim, com o cabelo todo estiloso. Né? Eu me lembro disso, foi maravilhoso.
Só que num determinado momento, agora entrando, vocês falaram, né, de como que é fazer esse rap com religião, eu me lembro que chegou uma época na minha vida que eu falei, cara, passado muitos anos depois, eu já estava indo para os bailes, para as festas, vi muita coisa legal que agregou na minha vida, mas ao mesmo tempo também tinha droga, tinha arma, tinha violência, tinha umas coisas assim que eu falei, cara, isso não é legal para mim, não é uma coisa que eu quero perpetuar, eu não acho que é isso que tem que fazer parte da minha música, embora faça parte do rap, porque o rap é uma família que tem todo tipo de gente fazendo todo tipo de música, com todo tipo de pensamento. Mas você vai se encaixar no que você acha que é conveniente para você, não é? E como é que surgiu o Apocalipse 16? Você foi nessa época de 88? Não, isso nessa época eu era mais garoto, lá pelos anos 90, 91, eu comecei a sair com um rapper que já era conceituado no meu bairro, não sabia que ele morava lá, quando eu fiquei sabendo que ele morava era o N. Dinaldinho, aí comecei a acompanhá-lo, comecei a fazer backing vocal, ajudar a carregar mala, às vezes fechava um show, enfim, comecei a fazer tudo que eu podia fazer para ajudar, para me situar. Que você queria estar dentro, você queria estar envolvido naquilo, né? E foi com ele, com esse rapper, o N. Dinaldinho, que eu comecei a viajar ao Brasil. Eu me lembro que em 92, quando aconteceu aquele massacre no Carandiru, a gente estava fazendo show em Brasília. Já garoto, assim, sabe? A gente foi num Opala com 6 pessoas dentro, um Opalão Meu pai teve um Opala. Aquele que o branco era... O banco, cabia 3 pessoas na frente. Isso! A gente entrou e foi. Então, assim, depois disso, pouco tempo depois, um amigo meu, que também era rapper, a gente chegou a morar junto, dividir um apartamento ali na Conceição, em São Paulo, perto do metrô, e ele começou a ir para a igreja. E a minha vida nessa época... minha vida sempre foi um pouco conturbada, porque por mais que tenha tido esse episódio do meu pai, como eu falei, DJ, tocando como hobby, minha família foi complicada, minha relação com os meus pais foi complicada, então eu tive que sair muito cedo de casa. E nisso começou a gerar alguns conflitos em mim, conflitos internos do tipo, poxa, família não é isso, família tem que estar unida, família não tem que ter essa divisão, essa... Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando isso começou com você? Quando esse meu amigo conversou... quando de repente você começou a questionar e você ter essas... cara, isso dos 11 para 12, foi na época que eu comecei a conhecer o hip hop. Meu pai começou a beber muito, começou a sair da realidade. Eu morava num cortiço, assim, com mais 5 casas, dos quais 3 eram minha família. Então, os meus tios também tinham o mesmo problema com alcoolismo, outros com outros problemas até de droga, de crime. E isso começou a bagunçar muito as relações familiares, porque à medida que isso ia ficando pesando mais na vida deles, eles iam perdendo o controle e isso ia desestabilizando as famílias. Refletia em você, né? Nas crianças ali. Por isso que até hoje, raramente eu tomo álcool, raramente eu não tenho nenhum problema, não é religião. Eu sou um cristão, mas não é isso que me impede. É pela vivência que você teve. É pela vivência e por eu olhar para aquilo e falar, cara, eu nunca fui um cara que sempre tive do lado meus amigos, alguns, né? Não todos, não. Cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo pra caramba. Eu nunca tive vontade de experimentar. Sabe, você tá num ambiente, os caras tá fumando, você tá ali junto, mas não é uma coisa daqui que eu quero também. Não, nunca. E graças a Deus... E tinha acesso, né? E tinha acesso, não só isso, como tantas outras coisas, mas graças a Deus que eu percebo assim, que por eu ter tido uma ideia muito clara, bem cedo, do que eu queria na minha vida, e ter, de certa forma, conversado com Deus, apresentado isso para Deus, falei, eu quero fazer rap, mas eu quero fazer um rap que instrua as pessoas a serem melhores, a estudarem, a formarem família, a praticarem esportes, a crescerem intelectualmente, culturalmente, filosoficamente. E fui pondo tudo isso na minha música, né? A igreja onde eu me converti, o pastor, assim que esse meu amigo, né, voltando lá atrás, que me chamou para ir para a igreja, nisso eu estava com... isso foi em 93 para 94, estava com 19 anos para 20. Nessa época eu por não conseguir morar junto aos meus pais por essas dificuldades, eu fui morar com uma tia minha, que hoje já é falecida, minha tia Benir, na cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes é um lugar violento, é um lugar difícil. Eu acordava 15 para 5 para ir trabalhar. 15 para 5 eu estava no ponto de ônibus para chegar no Parque Dom Pedro às 7 da manhã. As ruas todas de barro, você saía, tinha gente morta aqui, sabe, era horrível. E posso só abrir um parênteses? Sim. Domingo eu volto pro Brasil na sexta
Em São Paulo a gente tem a virada cultural, né? E eu vou me apresentar lá na cidade de Tiradentes no domingo, na virada cultural, num palco especial que vai ter lá. É a primeira vez que você volta para se apresentar assim num evento? É a segunda ou a terceira. Mas num evento desse tamanho é a primeira vez, assim? Não, já fiz outros, mas lá na cidade de Tiradentes, com essa magnitude de um evento sendo produzido, né, pela Secretaria de Cultura de São Paulo, é a primeira. Vou estar junto com a Negrali, que é do RZO, que também é uma outra expoente do hip hop aí. E vou estar voltando para lá. Então, assim, nessa época que esse meu amigo, que eu dividi o apartamento, ele falou comigo, eu encontrei ele no viaduto do Charlie, em São Paulo. E ele falou, cara, tô indo num lugar muito legal, que eu acho que vai ser bacana para você também. A gente que tem uma vivência de rua, tem uma vivência do rap, que tem sonhos também. Acho que vai ser muito importante se você for comigo. E eu não sabia que era igreja. Não sabia que, na verdade, nem era uma igreja, era uma reunião que as pessoas chamam de célula. Célula. Que é uma coisa bem informal. Não tem aquela coisa, aquela os protocolos liturgia, da igreja, os protocolos. Né? E foi muito legal, que, olha, foi uma coisa assim, eu não sou aquele cara, eu sou cristão, mas eu não sou aquele cara bitolado, alienado. Mas para mim foi algo tremendo, porque nesse dia, eu lembro que eu já estava trabalhando, mas estava não queria continuar morando lá, era muito longe, estava num lugar ruim. E eu lembro que o cara que me recebeu falou, olha, Deus não é um gênio, não é um faz tudo, mas se você orar com fé e pedir, ele vai entender a sua necessidade e com certeza ele vai estar ouvindo você. E vamos orar, o que você precisa? Vamos orar nesse sentido de pedir a Deus que ele mova o universo ao seu favor, as possibilidades, as chances, e as coisas aconteçam. Eu pedi para morar num lugar melhor, que estava muito ruim, um emprego melhor, né? E fiz uma oração e não tinha feito fichas de entrevista, que naquela época a gente fazia entrevista, deixava currículo e tal. Não tinha feito nada desse tipo. E no dia seguinte, isso foi num sábado, quando foi na segunda, apareceram 3 oportunidades de emprego que me colocariam mais perto. Tá vendo como é que é? De volta para onde eu estava, até mais perto dos meus pais. E aí uma dessas oportunidades de emprego, ela foi de um homem chamado Valdir Flor da Rosa, que tinha uma empresa chamada Laurema. O filho dele, o Júlio de Castro, depois trabalhou comigo, foi baixista na minha banda, foi back. Mas antes disso, eu conheci ele nessa igreja, né, através dessa célula, que fazia parte dessa igreja. E ele gostou de mim, o filho dele, a família, a esposa dele, todo mundo gostou de mim e falou, cara, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou escriturário num escritório de contabilidade e tal, mas por quê? Porque eu tenho uma empresa, eu preciso de um assistente administrativo. Antes de trabalhar engomadinho no escritório, eu ajudei meus tios como servente, trabalhei em metalúrgica, trabalhei de garçom. De tudo, né? E aí ele falou, por que você não quer trabalhar comigo? Quanto você ganha lá? Eu ganho tanto, eu te pago o dobro. Uau! Cara, assim... Isso assim, de sexta para segunda. De sexta para segunda surgiu essa oportunidade, aí a gente foi conversando, eu vi as 2, 3 opções, uma delas era essa, e obviamente aceitei essa. Fiquei lá por quase 5 anos na empresa dele. Só. Que legal. Nesse meio tempo, eu parei um pouco com rap, porque isso era 92 para 93. O que eu entendi nesse momento? Que eu tinha que parar com rap, porque todo mundo da igreja que eu frequentava, não era uma igreja elitista, mas era uma igreja de gente mais culta. O pastor, ele era filósofo, ele era teólogo, ele era sociólogo, então ele tinha toda uma formação, não era aquela coisa do tipo, vem aqui, vamos fazer uma campanha, você vai ficar rico e você vai ficar próspero. Não, era uma pregação do evangelho sensata e com bases científicas, com bases filosóficas, com bases arqueológicas, tudo isso que o evangelho precisa ter para ser pregado, né? Não necessariamente dessa forma, mas assim, para quem quer seguir e entender melhor e não ficar iludido numa balela, que hoje tem muito, né? Foi legal para mim. E aí eu comecei a ficar lá, fiquei nessa igreja. E quando é que você começou a achar assim, que eu vou entrar nesse caminho, que eu vou produzir o rap para a igreja? Como é que foi? Porque assim, a igreja ela é um pouco, como a gente está dizendo desde o início, ela é um pouco fechada. Hoje, como é que você vê a igreja de hoje, a igreja da sua época, como você conseguiu introduzir o rap numa igreja evangélica? Olha, na verdade a gente conseguiu introduzir no Brasil esse gênero. Isso que é muito louco, Vivi, porque é justamente nessa fase.
Nessa fase eu começo a ir para a igreja, como eu falei, era uma igreja um pouco diferente, situada num outro bairro. Que tinha Isso em São Paulo, né? Você é de São Paulo, né? São Paulo. Era ali perto do shopping Ibirapuera. Eu morava por ali também. Tinha uma igreja. E essa igreja era muito louco, que antes disso tinha uma casa de show chamada Corinto. Era uma casa de show voltada para a cultura LGBT. Essa casa saiu dali e na sequência virou a igreja que eu comecei a frequentar. E aí, cara, nessa época, por conta de toda essa cultura que o pastor tinha, ele atraía gente mais culta, gente de um nível social diferenciado, que não era nem melhor nem pior, mas eu não sei por que eu fui cair ali, mas acho que hoje eu entendo, porque isso me deu uma bagagem cultural muito grande, me deu não só cultura, mas me deu conhecimento mesmo, né? E um caminho a seguir, porque eu acho que isso acabou desenhando a maneira como eu faço o meu rap, a maneira como eu comunico, o conteúdo que eu coloco. E aí aconteceu o quê? Porque você trabalhando como engomadinho, como você dizia, né? Mas o seu desejo continuava muito presente para você ser um rapper, né? Para você trabalhar com a música. Você não podia deixar isso jamais escapar, eu vou avançar um pouco na história para depois voltar para essa coisa de como começou. Nessa empresa que eu estava, eu fiquei por 5 anos. Quando eu saí, o meu fundo de garantia, eu investi no meu primeiro álbum. Meu primeiro álbum foi em parceria com uma gravadora, com o Racionais MC, que eles abriram uma gravadora. Então eles lançaram o primeiro álbum deles, que foi Sobrevivendo ao Inferno. O segundo álbum da gravadora foi o meu álbum com Apocalipse 16. E teve um álbum do RZO também. Só que eles estavam começando, a parceria não deu tão certo. Eu falei, cara, eu vou continuar com o meu selo, tudo certo. Eles me deram a bênção lá, porque eles são realmente um dos grandes referenciais aí do rap brasileiro. E aí eu continuei. Só que para fazer isso, como eu te disse, eu peguei essa grana, a minha cabeça já estava em fazer rap o tempo todo, porque já tinha passado um tempo que eu estava na igreja. Isso a gente já estava falando de 97, mais ou menos, e eu me converti de fato em 93. Só que passaram-se 3 anos que eu me converti, que eu comecei para a igreja, que eu falei, eu não quero mais saber de rap. Porque primeiro, aquilo não dava dinheiro. Eu não fazia por dinheiro. Não fazia por dinheiro, não era. O amor não paga a conta, né? Não paga a conta. Do mesmo jeito que quem manda é a mente. O coração só bombeia sangue. Então, é isso aí. Mandou bem. Então, eu comecei a falar, poxa, deixa eu pensar mais com a mente do que só com o coração. E aí fiquei ali por 3 anos e vi que os meus amigos da minha idade já falavam 3 línguas, já tinham viajado o Brasil, já estavam terminando a faculdade, alguns já eram gerentes de banco, já, sabe? E eu falei, pô, eu tô aqui, não terminei nem o colegial, não sei falar outra língua, o que eu tô fazendo, eu ganho dinheiro, mas não é isso que eu quero pro resto da minha vida, vou ficar aqui, para que você não é de rap. Só que é muito louco, porque eu lembro que era uma coisa que eu queria desde lá de criança. E eu não podia simplesmente jogar isso fora. Né? Deus acho que me colocou ali, me direcionou para lá e eu também escolhi ficar ali por conta dessas decisões. Né? E aí... Só fazendo uma pausa para a gente poder entender isso, quando você estava lá e você foi crescendo dentro da igreja, porque a gente cresce dentro da igreja, né? Dentro do ministério, as pessoas passaram a te conhecer como pregador Lu ou isso foi uma coisa que veio depois? Não, isso foi muito depois, olha só. Eu não queria mais, queria estudar. Só que toda hora chegava alguém, ia ter uma festa, um acampamento, canta um rap aí, canta alguma coisa. E eu não tinha letras cristãs, eu não tinha nada que pudesse caber dentro daquele contexto. E aí comecei aos poucos, com um amigo meu, escrever. Tinha um acampamento, eu ia lá e cantava uma coisa, tal. Tinha alguma celebração especial, eu ia lá e fazia. Mas assim, meu coração já não estava mais nisso. Tava lá dentro, enraizado, a minha mente falava, não tá, mas em alguma coisa, mas emocionalmente falava, calma. Até que chegou um dia que o pastor da igreja, a pastora, a esposa do pastor, falou assim, olha, vai vir um pastor aí do Rio de Janeiro, o cara era da pesada lá no Comando Vermelho, ele era um dos líderes do Comando Vermelho, ele se converteu também, ele virou pastor, e é isso que eu respeito, porque hoje a gente tem muita gente se denominando pastor, falando isso e aquilo, mas não tem uma atitude condizente. E esse cara até hoje teve, porque para ele poder sair do Comando Vermelho e virar pastor, ele teve que devolver tudo que ele conseguiu no crime, ele teve que abrir mão. Hoje esse cara, ele chama Renato Marconi, hoje ele mora em Fortaleza. Eu fui lá visitar ele depois desse primeiro encontro, mais de 20 anos depois. Ele mora num condomínio super simples, com a família,
Eu lembro que ele era magrelão, grandão, assim. Hoje ele tá mais gordo, assim. Aquela coisa que vai acontecer com a gente, que vai acontecendo quando a gente, né, vai chegando na idade. E ele tá lá firme, no mesmo propósito, sabe? De continuar sendo aquele cara que abandonou tudo pela fé, que se arrependeu. E esse cara falou pra minha pastora, falou, eu vou cantar, vou pregar nas favelas, vou pregar nos colégios, e eu queria alguém que cantasse rap pra ir comigo, ou funk. Mentira! Só que não tinha rap nem funk. Eu não sei de onde esse homem tirou essa ideia que tinha que ter alguém. Ele foi revolucionário nisso. Deus mandou, né? É isso que Alguma eu falar, coisa, parece que ser. vai, né, programando ali. E eu falei, pô, mas de onde ele pensou nisso? Porque isso a gente tá falando de 95, mais ou menos. 94 para 95. E eu falei, pô, me jogaram essa missão, eu falei, tá, vou. O rap a gente geralmente faz com DJ. Até então eu só conhecia a maneira de fazer rap com DJ. Pegando o instrumental num vinil, soltando ou produzindo ali numa bateria, que era super raro, super caro, não tinha naquela época. E era assim que eu fazia antes. Na igreja, as pessoas, como eu falei, a cultura exala ali. Então o cara aprende história, ele aprende teologia e ele aprende música. A música é um celeiro musical. A igreja é um celeiro musical muito grande. Sim. E aí, esse garoto que eu citei, que hoje já não é um garoto, ele mora na Inglaterra, que é o Júlio de Castro, ele tocava baixo e era meu amigo. Era filho desse meu patrão que me contratou, que falou, vem pra cá, você vai ganhar o dobro. Fiquei 5 anos na empresa dele, peguei meu fundo de garantia, fiz meu primeiro disco. Só que isso depois, antes agora, né, que é isso que acontece agora, o Júlio tocava baixo, aí tinha um outro menino que chamava Daniel, tocava bateria, tinha um Neto, tocava guitarra, e tinha uma menina que chamava Amanda que cantava. Todo mundo na igreja? Todo mundo da igreja, todo mundo da mesma faixa etária, mais ou menos. E só que ninguém familiarizado com black music, com rap ou com periferia, era outra vivência. O único que tinha isso era eu, né? E aí a gente falou, tá, vamos criar alguma coisa e vamos tentar acompanhar esse cara nos lugares. E toca a gente ir numa favela, nas escolas, com uma parafernália gigante, que não tinha instrumento, não tinha tudo para ligar, era diferente, né? Se fosse um DJ era mais fácil. Eu sei que eu cheguei, fui com o cara, conheci o cara, só um pano de fundo, assim, um background de quem o cara era. Cara altão, magrelo, sem um fio de cabelo na cabeça, nem sobrancelha, nem nada, porque ele usou tanta cocaína que deu uma reação química que ele perdeu todos os pelos do corpo. Isso acontece. Depois, na época, ele falou isso, a gente ouve muita coisa na igreja, que a gente não sabe se é real, se não é. E depois, quando teve internet, eu fui pesquisar e é uma reação que realmente acontece, que pode acontecer com algumas pessoas e aconteceu com ele. E ele começou a contar que ele era do Comando Vermelho, que ele tinha frota de táxi, que ele tinha cobertura, que ele tinha várias coisas no qual ele lavava o dinheiro. E quando ele se converteu, ele foi sair, as pessoas falaram para ele, os caras que comandam, falaram, você quer sair, você vai virar crente? Inclusive, não sei se vocês sabem, uma das únicas maneiras de você escapar, não sei se hoje está assim ainda, de você escapar da máfia dentro da cadeia ou dentro do crime é você falar, vou me converter ao cristianismo, vou virar crente. Já ouvi falar nisso. Só que tem que ser de verdade. Não adianta se você botar der uma capa. Pisada na bola, Já era. E ele foi um cara sério nesse sentido. E aí, tá, beleza, vamos lá, vamos tocar. Conheci ele, você canta os raps e tal, depois eu vou lá e prego. E, cara, quando ele pregava assim, ele falava de um jeito que tinha malandro que ia lá e jogava um maço de cigarro, deixava um pacotinho de cocaína, um baseado. Teve cara que deixou revólver, teve cara que do nada tava ajoelhando assim na frente dele, ele orando. Maravilhoso. Eu falei, cara, que loucura que é essa, irmão? Não tinha visto isso ainda. Porque, como eu falei, a igreja que eu tava, ela era diferente, ela não era nem aquelas pentecostais. Mas ainda assim foi muito além daquilo que você já estava vendo, na realidade, quando você acompanhou ele, né? Foi além, porque ali foi uma coisa que eu me vi no papel dele. Sim. Aquilo era um esboço do que ia acontecer comigo. Né? Porque depois, hoje, quando a gente vai e canta e coloca as músicas nas plataformas, que nem existia, antes era álbum físico, né? Eu cheguei a fazer vinil dos meus primeiros álbuns. Então, o meu papel ficou muito parecido com o dele. Por isso que eu coloquei essa alcunha de Pregador Lu. Hoje você vê que todo rapper, ele é MC. O MC, não sei o que lá, que é o mestre de cerimônias, né? E virou o MC, que é o porta-voz do hip hop. Tem o DJ, que é a expressão musical. O break, que é a expressão física da dança, né? Ali. E o grafite, que é a arte plástica. Então são os 4 elementos. Hoje tem mais elementos, mas os pilares são esses. E foi ali que eu me vi fazendo essa coisa de falar, de comunicar, e reacendeu a chama de eu querer fazer algo no meu coração. E antes dele ir embora, ele falou, isso que você fez muito importante, não para com isso, dá continuidade. Mas mesmo assim meu coração ainda ficou meio duro.
Não vou fazer isso não, eu quero estudar, isso não vai dar futuro. Era uma luta interna que você tinha. Era uma luta tinha interna. que brigar o tempo inteiro. E depois do Apocalipse, quando você começou, que aí os grandes nomes começaram a te procurar. Vem Cassiane, Fernandinho, e aí começou a... Isso aqui que a gente está vendo é o último clipe. É o último É meu clipe último videoclipe. do ano passado, não é isso? Como é que é? A Paz que Excede. Tá. E como é que foi essa coisa, se você já está começando a juntar com os meninos, com os cantores? Antes de começar o Apocalipse, eu fiquei nesse conflito que eu te falei, Sim. mesmo depois de ter feito esse trabalho. Um dia eu fui para um acampamento de carnaval, o pastor orando e falando assim, olha, se você quer entregar a sua vida a Deus, você já entregou, mas quer entregar o seu talento, o que você faz, sua vocação, vem aqui. Eu não fui nem um dia, passou 5 dias. No último dia veio uma mulher, lá não sei de onde, que eu nunca mais vi na minha vida, ela só foi lá para buscar o sobrinho dela. Eu sou muito criterioso para acreditar nessa coisa de profecia, de falar em línguas, porque está muito banalizado. Sim. Naquela época já era banalizado. Hoje Demais, total. demais. mas demais. no dia que essa mulher, o pastor falou, essa mulher simplesmente saiu do lugar dela. Eu tava lá no fundo e acabou o acampamento, ela pôs a mão em mim e começou a falar um monte de coisa, profetizar na minha vida. E eu já era meio pé atrás com aquilo, porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito, filosófico, nunca fui muito de aceitar coisas. Mas tem umas coisas que não dá, né? Não dá. Essa não deu, Paulo. Ela colocou a mão em mim, minha cabeça abaixou, não conseguia levantar a cabeça. A minha orelha fez assim, ó, parecia que tava pegando fogo. Não sei se foi literal, se aconteceu mesmo fisicamente, mas eu senti essa sensação como se estivesse ardendo, pegando fogo. E ela falando coisas assim, ó. Tudo esse conflito, uma revelação. Tudo isso que você está sentindo, de que você não quer fazer, desde que você era criança, você sonha com isso, você pediu isso pra... Cara, até arrepia. Olha aqui, você tá falando isso aqui, ó. Tem que me encontrar, porque toda vez que eu conto isso eu choro. Esses dias eu contei isso pra minha cunhada, e aí acabei chorando, então eu vou falar rápido pra eu não chorar aqui. Fica à vontade, você tá em casa. Foi muito louco, porque assim, depois ela falou aquilo, ela falou, tudo que você sonhou, tudo que você pediu a Deus... vai se realizar. Aquilo que você pediu vai acontecer dessa maneira que você pediu. Ele tá ouvindo, então não desista. Cara, e eu tive essa reação física, senti essa coisa espiritual, senti que foi algo diferente na minha vida. E depois daquele dia, cara, as coisas começaram a fluir, as portas começaram a abrir. Não foi fácil, não foi uma coisa assim, vai acontecer. Não. Foi luta pra caramba, foi sofrido pra caramba, até que eu montei o Apocalipse 16 em 96. Pouco tempo depois, já conheci o Racionais MC, mas o empresário do Racionais falou, Lu, eu preciso ir para a igreja, cara, eu quero ir com você, eu sei que você está indo. Comecei a levar ele, acabou não ficando, mas foi algumas vezes comigo, viu o que eu estava fazendo e falou, cara, você precisa gravar isso aí, você precisa gravar músicas assim. Vem com a gente, vai no show, vou falar para os caras, a gente já te conhece, já sabe, mas não você nessa nova versão. Você vai começar a abrir os shows pra gente. E eu abri os shows, cantava às vezes no meio, e nesse meio tempo surgiu a ideia dos caras fazerem uma gravadora, e eles falaram, tá, vamos lançar seu disco também em parceria. E aí foi o Apocalipse 16. Vamos lançar e vamos ver. Vamos ver. Tipo assim, o sucesso tava... vamos ver o que vai acontecer. Tá. Cara, nessa época, muitas reviravoltas, eu já tinha saído da cidade de Tiradentes, voltei um período para casa da minha mãe, fui morar na casa de um amigo meu, que foi da banda também, que foi o Charles, né? Lá no começo. E ele me deixou morar na casa dele de favor. Eu dormia no chão num tapete dessa finura, mais fino que esse. Só tinha um travesseiro e um cobertor já nessa época aí. E aí, cara, eu me lembro que o primeiro disco aconteceu, mas não foi lá aquela coisa. Não foi a explosão. Não. Aí o segundo, eu já não estava mais com Racionais, eu tinha o meu passe livre, eu já tinha entendido como as coisas funcionam, né, como que era o mercado de distribuição, como que funcionava o mercado fonográfico. E eu acabei conhecendo o filho da Elis Regina, o João Marcelo Boscoli, que tinha uma gravadora na época chamada Trama, em sociedade com os filhos do Abraham Sajman, né? E ele falou, cara, o que você faz é excepcional, eu quero lançar esse disco, eu quero que você fique aqui por esse disco e mais um, né, o seu contrato. E nesse disco eu tinha a participação do Racionais, que era o segundo, tinha a participação do Racionais, do X, do Rapping Hood, do Krigor, do Exalta Samba. Era recheado do RZO, era recheado de participações, né? Eu tava com uma bomba atômica na minha mão e eu não sabia. E aí ele me ofereceu nessa época, eu vou falar números aqui, porque para mim é indiferente, são números, né? Nessa época ele me ofereceu R$150 mil, na época, isso era 99 para 2000, dava para comprar 2 apartamentos, um carro bom e sobrar dinheiro. Eu tava dormindo num tapete. Eu tava dormindo
Respira. Bebe uma aguinha. Você quer um café? Eu te sirvo um café aí. Ele não toma café. Ele não toma café. Você não toma café, você toma suco? Não, eu tô bem com a água. Tá Fica bem, tranquilo. né? É que assim, cara, vou te falar. É que você contar a sua história, eu imagino, né, Lu? Cada um daqui de nós temos umas histórias para contar. E você vir da onde você veio, passar pelo que você passou e chegar aonde você está, quando você olha para trás, fala, cara, eu estou contando a minha história para uma audiência gigantesca e aquilo mexe. E na é realidade, super normal você chorar, é super normal isso acontecer. E é um testemunho de fé, na realidade, que É você está isso dando, que também. eu acho que mexe com qualquer um. Que, se por um acaso, e aí eu falo para você que está em casa, se você está em casa e está prestando atenção, da forma como a gente está prestando atenção aqui no estúdio, como as pessoas estão prestando atenção aqui no estúdio, o pessoal lá de dentro, eu tenho certeza que se não tocou, vai tocar você. E olha que ele ainda tem mais coisas para falar, porque ele está só no começo daquilo que ele se transformou hoje. E eu acho que é muito importante você ouvir. Você estava falando sobre a questão da trama e de você sair de um tapetinho como esse. Mais fino. Na realidade, mais fino que do que esse. Com um pequeno travesseiro, Para né? o seu primeiro grande contrato. É isso, cara. Eu acho que você colocou muito bem, Paula. Eu acho que quando a gente tem uma verdade, cara, por mais que você repita ela 1000 vezes, ela vai continuar sendo verdade. Sim. E ela não vai perder força, porque quando você tem gratidão no seu coração, cara, aquilo vai te impactar, vai impactar outras pessoas. Não é uma coisa que é fabricado, é de verdade. É de verdade. Eu tenho uma música que fala com lágrimas nos olhos, que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo. Quantas vezes, meu Deus, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o peso por carregar, o peso do concílio, mas mesmo assim eu não desisto. É uma música chamada Já Posso Suportar, é uma das músicas mais famosas da minha carreira. E eu falo isso lá, então, essa verdade que a gente traz, ela é algo assim, que está acima de tudo. Quando você fala... Porque eu me lembro automaticamente que tudo isso aconteceu por conta de Jesus, por conta do Evangelho, por conta das decisões. Então eu trago tudo isso, vem um misto de gratidão, vem um misto de memória, do sofrimento, da dor, da vitória. Não é uma lágrima de dor, é uma lágrima de quando o cara sobe no pódio e fala, cara... Isso, consegui. Eu saí desse tapete, olhei, peguei... Posso continuar? Pode, não. Não, vai. Vi essa proposta do João, falei, cara... João, respeitosamente eu agradeço, mas eu acho que não é isso, cara. Ele falou, tá bom, então eu vou comprar 10 mil discos seu, desse projeto que vai sair, e você vende para quem você quiser. O restante, quando acabar, eu compro mais, e se você mudar de ideia no meio do caminho, a gente volta. Limpar suas lágrimas. Obrigado. Quero agradecer a Gabi. Gente boa demais, me tratou muito bem. A gente tá aqui hoje porque o Alano Guetti fez essa ponte, me apresentou a Gabi, conheci o Paulão, Vivi e todo mundo que tá vendo a gente hoje aqui. Então, obrigado. E aí, eu vendi essas 10 mil cópias para ele, acho que foi R$6, por aí já dá 60 mil. Um mês seguinte, eu vendi mais 20, sozinho para outras empresas. Cara, aí já deu mais 120, ou seja, já foi para 180, já era 30 mil a mais. Do que ele tinha te oferecido. Cara, você tem noção do que é isso nos anos 99, começo para 2000? Né? Para um cara que nunca tinha visto tanta grana assim. Graças a Deus que eu não me deslumbrei, pelo contrário, fiz bons investimentos, porque daí montei minha gravadora, fui lançando outros álbuns e fui me tornando conhecido. Por exemplo, as músicas desse primeiro álbum, teve música que tocou na Casa dos Artistas, teve música que tocou depois no primeiro ou segundo Big Brother, e foi indo. E nisso eu fui fazendo vários programas de TV, fiz o realizei meu sonho de ir no MTV? Na MTV. Você foi, Que bacana. Eu gravei uma música com Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos. Sim. E isso já em 2003. O Rodolfo também já estava convertido. Ele se converteu depois, né? Nessa época não. Foi muito engraçado, que foi assim... Eu tava na academia treinando, fazendo musculação, e o meu instrutor veio com um jornal de papel mesmo, assim, não me lembro qual jornal era, falou, cara, esse cara do Rodolfo do Raimundos aqui tá falando de você, vem aqui. Uau. Aí ele falou, olha... Uau! Ele tava falando assim, o Rodolfo falando, né, falou, cara, eu tô numa fase que eu quero mudar de vida, eu quero uma transformação, não aguento mais, né, aquilo que a gente conhece da história dele, não quero mais estar... fazendo esse tipo de trabalho, e tô ouvindo muito um grupo chamado Apocalipse 16, que tá me inspirando
também a continuar firme. Tem uma palavra, algo que está fazendo sentido para mim e falou bastante até. E depois disso eu acabei conhecendo ele, a gente gravou essa música, ele estava no começo, começando, embrionando a conversão dele, tanto que antes deles conversar de fato, ele montou um grupo chamado Rodox. E essa música que a gente gravou junto, ela ficou rodando na MTV no horário normal, assim, ficava passando nos programas normais, né? Chama Frenesi. Inclusive a gente está para começar uma tour juntos agora, cada um com seu trabalho, provavelmente em setembro, aliás, no meio do ano que vem. A gente já está conversando sobre isso, vai rodar vários teatros e tal. E é isso, cara. Então. Quem foi o primeiro grande nome que gravou com você? Falou assim, não, cara, eu quero fazer um feat com você, um nome gospel, assim, que você falou, puxa. Ah, gospel? Meu. Paulão, são tantos, cara. Porque o negócio foi tudo de uma vez, praticamente, Não. Foi acontecendo, mas depois também virou uma avalanche. Porque aí começou muita apresentação. Quanto tempo deu isso, né? Quanto tempo você começou com o Apocalipse, começou a crescer e, de repente, essa avalanche começou a vir com força total? Quanto tempo foi 4 anos para 5 anos. Mas eu já tinha, né? Como eu falei, antes de eu me converter, de 88 para 89, eu já estava gostando de rap, já saí para os bailinhos da minha rua, ali do meu bairro, de outros bairros mais longe, depois para outros municípios, depois até para outras cidades. Aí quando eu me converti, eu parei com tudo, comecei o Apocalipse 16, final de 95 para 96, acho que 96 mesmo. E foi até o começo dos anos 2000? Aí foi até 2002, mais ou menos, com a formação que estava original. Depois os 2 primeiros integrantes saíram. E aí eu continuei até 2006, gravei um DVD com várias participações também. Um DVD na época que chegou assim... Isso tudo pela sua gravadora? Tudo independente, cara. Em 2006 eu lembro que a gente gastou R$350 mil para fazer esse DVD. É coisa que quase ninguém gastava. E assim, DVD daquele jeito, com plateia, lotado, cheio de gente. Com vários telões. Pra época, foi uma coisa incrível. Produção assim. incrível. E gospel, né? E gospel, E depois coloquei, fizemos o lançamento... Eu não me lembro se foi no Via Funchal, foi uma casa de show enorme que tinha em São Paulo, que eu mesmo aluguei, também lotamos a casa. Você fez tudo isso no peito, na raça, é isso? Tudo isso na raça, cara. Mas e aí a Universal chegou quando na sua vida, assim? Falou, não, peraí, cara, a Universal o cara chegou em 2014. o cara tá grande, agora a gente quero. precisa trazer e abraçar ele aqui pra gente a também. Universal chegou em 2014 e, na verdade, assim, eu não sou um artista da Universal Music, eu sou um artista distribuído. Eu nunca quis ser artista de gravadora nenhuma, porque a partir do momento que eu aprendi o caminho das pedras, né? eu falei, cara... Então, você trabalha com a sua gravadora e a Universal te distribui? Ela gerencia minhas músicas por um período. Semana que vem eu tenho uma reunião com a minha gerente, que é a Renata Senise, que é uma pessoa que eu amo muito. Então, Rei, não sei se você está vendo ou não, mas Manda beijo para ela. Preparando um beijo e creio que vai ser uma reunião bem produtiva, que é uma reunião, inclusive, para a gente tentar renovar por mais algum tempo nessa parceria. Aliás, já vou até adiantar aqui, tá, gente? Ele vai agora aproveitar, dar uma relaxada nos parques aqui da Universal. Você foi no Epic ou você vai dar tempo de ir no Epic? Não vai dar tempo. E assim, Paulo, eu tenho planos de vir ficar aqui, talvez morar aqui um tempo. Aí eu vou ter mais tempo. Eu já venho pra cá faz quase 15 anos, para os Estados Unidos, para conhecer, por conta primeiramente do rap. Do trabalho. Não tanto pelo trabalho, mas o rap, a cultura nasceu você aqui. Conhecer aqui, né? Nasceu aqui, então fiz amigos, fui em shows. Depois vi que dava para explorar mais caminhos. Na nossa passagem antes de vir para cá, a gente estava em Nova York, então a gente foi na ópera, a gente assistiu Antônio e Cleópatra, aí assistiu a Filarmônica, fui assistir Hamilton, que é uma peça focada que é com rap, eles cantam o tempo todo contando a história da fundação dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de assistir a despedida do maestro Carlos Martins no Carnegie Hall, né? Então, assim, foi muito legal. A minha ideia é sempre estar culturalmente expandindo, envolvido nisso, e fazendo coisas assim que vão me ajudar no meu crescimento. E aí, você falou dos parques, tudo. Eu lembro que a primeira vez a segunda, eu acho que eu vim aqui, foi depois que eu assinei o contrato com a Universal. Eu olhei pra minha esposa assim, e tem aquela bola, aquele sign, aquela... O ponto de foto de todo mundo. Aí eu olhei pra ela e falei, ó, eu trabalho aqui. Ai, que chique! Muito bom! Você entendeu? Eu trabalho pra essa empresa. Muito e bom, deu uma cara. alegria, né, cara? Então você fala, pô, então são muitas coisas. Aqui, eu me arrepiei você falando, eu gente. Eu super te entendo pelo seguinte, nós somos afiliados da CNN. A primeira vez que a gente teve foi agora em janeiro, pra posse do Trump, a gente esteve em Washington, na CNN em Washington. Então, assim, a primeira vez que eu coloquei o pé
na CNN em Washington, eu falei, puxa, cara. Que isso, E hein? assim, é claro, são coisas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que o sentimento é o mesmo. Você tem uma ligação com aquilo, aquele sentimento de realização, você tem uma ligação direta com aquilo que te faz bem e que te proporciona fazer o bem a outras pessoas, porque você tem uma vida, na realidade, o sentido da vida eu acho que é esse, né? Você tem um chamado para fazer isso. Então, cara, não tem. E aí um dia que você que tá aí, você tiver a chance e você vai entender, fala assim, puxa, aquele dia que eu ouvi o pregador Luiz, eu vi o Paulo falando sobre sentimento de realização, eu tô sentindo agora. Vai acontecer com você, mas não cai no colo, gente. Você viu aí? O que ele tá falando não cai no colo. Você precisa trabalhar muito e acreditar, né, Lu? Não dá para ser assim, né? Paulo, isso que você falou, cara, parabéns para você por ter conseguido isso, porque acredito que são anos de dedicação. Sim. E por manter essa chama, porque tem pessoas que alcançam coisas e já não sentem mais, ficam inertes às emoções. Não, gente, tem que ter emoção. Se tornam altivas, prepotentes e, cara, parabéns que isso continue acontecendo na sua vida. A Vivi, a gente já sabe do seu histórico, eu sei que você veio lá do Shoptime, eu lembro. Então, assim, mais cara, que gastava com você. Você gastava comigo. Cara, não, mas eu falo, você Vivi, ganhava com as suas músicas e gastava comigo no Shoptime. A gente assistiu, a gente ficava assistindo. Ai, que graça. Tinha o outro loirinho também. Ciro. Ciro até hoje ele tá fazendo propaganda. A gente olha, ele tá lá numa propaganda. Isso é legal, cara, que é icônico. A gente que vem dessa época da televisão, que não tinha aquela coisa de ficar rolando o feed ali, são pessoas não tinha icônicas. Internet, né? A gente ia construir, e foi em 1900... Então, a gente não tinha esse negócio de WhatsApp, a gente não tinha, eu estava falando pro Paulinho, a gente recebia carta. Eu sou da época de receber carta de ouvinte, de telespectador. Eu cheguei a receber muita carta também. Não é? Mas não é uma coisa gostosa, não fala a verdade. As cartas vão pra gravadora, né? Não, no meu caso, eu deixava o meu endereço, elas vinham pra minha casa e eu também recebia muita carta nos eventos. As pessoas me davam carta, davam presentes. Eu tenho um quarto lá na minha casa que até hoje eu tenho muita carta de metro, assim, que eu... Uau, você guarda isso? Eu guardo, cara, eu guardo. Algumas eu não consegui guardar, mas eu devo ter muita coisa lá que quando você vai olhar a data, você vai ver que são de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu imagino que deve vir uns testemunhos ali absurdos, sim, né? Coisa e era assim isso, vinha carta da cadeia também, porque eles não podiam escrever. Também. De cadeia também? Então você vê, porque a gente era companhia, cara, as pessoas assistiam, né? Você gastar a sua vida assim, não é? Com um propósito. Então, eu fico pensando que nem isso que eu falei do lance da Universal, falar, eu trabalho aqui, pô, isso é uma coisa legal. Orgulho. Que te dá um retorno, mas ao mesmo tempo eu também olho e falo, pô, eu trabalho aqui, eles têm parte no meu sucesso, eles são meus parceiros, mas, cara, eu lá atrás, no começo, quando não tinha Universal, quando não tinha ninguém, eu que tava quebrando minhas pedras, eu que tava dormindo no chão gelado, eu que tava... Meus CDs, olha como eu comecei a distribuir. Quando acabou a parceria com Racionais, eles me deram os CDs que tinham sido prensados para eu vender. Tinha 2.000 e poucos CDs, era bastante caixa, né? A minha esposa, na época, que naquela época era minha namorada, ela já tinha um carrinho que era um carro da Fiat, acho que era um prêmio, então ela me ajudou a levar tudo. O prêmio. Mas ela tinha o dia a dia dela, ela não podia me ajudar a fazer tudo. De vez em quando ela me emprestava o carro e tal. E eu lembro que a gente pegou essas caixas, levou para algum lugar, que eu não me lembro onde que eu deixei. E eu falei, cara, eu preciso vender esses CDs. Peguei um saco de lixo preto grande, enchi de CD assim, e fui lá pro Largo da Batata, em Pinheiros, que tinha muita loja de disco. Eu achava que era assim que vendia disco. E fui oferecendo pros caras, os caras davam risada e tal. Não quero. Aí teve um cara de uma loja que foi super amoroso, assim, foi super humano, e falou, cara, CD você não vende assim, você tem que ter uma distribuidora. Mas quanto que é o CD? Eu falei, R$5 cada um. Ele falou, vou comprar 2, me dá 2. Deu 2 e tal, e falou, você tem que procurar tal lugar, tal pessoa, assim, funciona assim, assim, assado. Falei, tá, beleza. Depois cheguei numa rua em São Paulo, que é uma rua que só de distribuidores focados no mercado cristão, no mercado evangélico. E ali, a partir dali, junto com outros também, que antes da Universal Music, existia a Universal Distribuidora, que não tem nada a ver, que era de um senhor chamado Seu Martins, que montou essa gravadora na raça, parecido com o meu trabalho, assim. E eu comecei a vender para eles também.
E depois disso eles montaram um prédio gigante ali em Santana, 3 prédios gigantes assim para vender álbuns. Eles tinham exclusividade com o Roberto Carlos, com o Chitãozinho Choró, tudo que saía eles que compravam e vendiam antes. E um dia o Vitor Belfort me ligou, falou: Lu, eu estou em São Paulo, estou gravando um comercial da Sandal, que era aquele protetor de solar, e vamos se ver e tal. Eu falei, Vitor, vamos, mas eu estou com o carro cheio de coisa para entregar, preciso ir num lugar e tal. E ele, não, eu vou com você, vamos lá, você me pega aqui, eu vou com você. Aí, beleza, a gente tá lá descarregando o CD, tinha um senhorzinho com uma camisa de porteiro, assim, sabe? Aqueles que você olha e você fala, ele deve trabalhar aqui. Não que eu menospreze pessoas, mas eu identifico, a gente identifica, né? Muitas vezes erroneamente a posição de cada um. E ele olhando e tal, aí o cara, ele chegou e falou assim pro Vitor, né? Falou, Vitor, não falou Vitor, falou, você não é aquele moço que estava na casa dos artistas e namora com a feiticeira e tal? Aí ele falou, sou eu. Eu falei, mas você está descarregando disco? Eu falei, eu tô aqui com meu amigo Lu e tal, ele vende disco para você. Nisso chegou o cara que era o comprador. E falou, Lu e tal, tudo bem? Esse aí que é o seu Martins que eu falei para você. Aí o seu Martins automaticamente falou, esse aí que é o Lu que você me falou? Por quê? Porque ele tinha contado que a minha história era parecida, que eu tinha gravado nos CDs, que eu mesmo distribuía. E o seu Martins montou um império. Ele era dono de tudo aquilo e estava simplesmente ali, olhando, né, numa das docas que a gente estava descarregando os materiais. E foi uma história incrível, porque juntou eu, o Vitor Belfort e um dos maiores empresários do mercado fonográfico. Histórias incríveis, né, da sua vida, que emociona, né, deixa a gente realmente impactada e pela sua vitória. E aí, por causa disso, eu quero saber o seguinte: o que a gente vai esperar do Lu agora? O que você tem para projetos a partir de agora, do segundo semestre? Tem clipe novo? Tem a turnê com o Rodolfo já está certa para o ano que vem já. Agora, o que a gente tem para esse segundo semestre? A turnê a gente está desenhando, a gente está, né, estou falando com o empresário que é o Jeff, é um cara muito gente boa, ele já vem fazendo esse circuito de teatros no Brasil há muitos anos, tem dado muito certo, e ele chegou em mim dessa vez e falou, Lu, agora eu quero fazer com você, então com você e com o Rodolfo, tenho certeza que vai dar certo, vocês são amigos, vocês são parceiros, tem um público que se conversa, então isso é uma das coisas. Esse clipe você lançou agora? Esse clipe já fazem, acho que... Um ano. Um pouquinho mais de um ano, pouquinho mais de um ano. Tanto que eu tava mais gordinho aí, depois eu falei... isso, eu não ia falar não, hein? Depois eu falei, cara, deixa eu tomar jeito, porque meu físico sempre foi daqui para melhor. Né? Mas eu, enfim, eu tive um episódio de depressão também, muito terrível na minha vida. E ali eu ainda estava meio que saindo, porque depois do episódio de depressão veio a pandemia, logo que acabou. Quando acabou meu período de depressão, eu fiquei 2 anos. Meu último ano foi terrível, eu fiquei praticamente deitado numa cama, não comia, não tomava banho, barbudo, emagreci, fiquei com 77, 78 quilos, um peso que eu tinha quando era adolescente, moleque. E fiquei minha esposa é psicóloga, ela não desistiu de orar, a Alessandra, ela tá ali sentada. Ela não desistiu de orar, também procurou me ajudar, me levar em bons psiquiatras, bons terapeutas. Só que a depressão não é uma coisa que tem hora e começo para acabar. Tem gente que morre na depressão. E hoje, uma das coisas que mais me emociona é que ter passado por isso fez com que outras pessoas fiquem fortes também. Elas olham para mim, cara, eu não sou nada, não sou ninguém, mas essa força que eu creio que é do Espírito Santo, que é da fé que eu decidi colocar em Cristo, me ajudou a ficar firme e fazer com que não só eu saísse desse problema terrível, mas conseguisse ajudar outras pessoas, pudesse olhar e falar, pô, quero viver minha vida. Eu sofri pra caramba, hoje você tá aqui, saindo daqui a gente vai num parque, sabe? E outras pessoas podem olhar e falar, cara, eu também posso fazer isso. Talvez não ir num parque, mas não dá pra vir aqui, vai no Parque de Ibirapuera, vai no parque dessa cidade. Não dá pra, de repente, fazer algo tão grande no começo. Não despreze seus pequenos começos, porque eles te levam a lugares maiores. Às vezes a gente tá numa condição de vida que, sabe, é tão difícil e a gente vai caindo nessa coisa da depressão. Depressão não é uma doença, a igreja, ela tem muito... A depressão é uma doença, ela é física, ela é mental, hormonal, ela acontece realmente dentro da nossa mente, é um desequilíbrio químico, né, que está relacionado com as tristezas, os baques que você sofre na vida e que vai desregulando o seu sistema físico.
Então você acaba não produzindo os hormônios que deveria produzir para te gerar felicidade, para te gerar disposição. Até a testosterona vai mudando, independente da idade. E a gente precisa disso, né? São pequenas coisas que vão fazendo o nosso sistema funcionar direito. E após passar por essa depressão, eu lembro que eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos, vou passar 2 meses lá, vou fazer um monte de coisa. Eu lembro que nessa vez que eu vim, eu gravei 3 videoclipes aqui, gravei algumas músicas. Só que quando eu voltei pro Brasil, meu primeiro show deu 20 mil pessoas no Goiânia Arena, um estouro assim, sabe? Falei, esse ano promete. Na semana seguinte, entrou o Covid, pandemia. Uau. Meu técnico de som, que era meu amigo desde 94, que ajudou a fazer o meu primeiro disco, faleceu na pandemia. Nossa. Nas primeiras semanas, acredito que talvez por causa desse show que a gente voltou, porque foi a gente voltar, ele ficou ruim. Então, assim, cara, aí aconteceu um outro período difícil. Eu fiquei gordinho do jeito que vocês estavam vendo ali. E quando acabou tudo, eu falei, cara, as coisas vão melhorar. Bicho, peguei Covid no final da pandemia. Já estava com todas as vacinas, peguei Covid. Me deu uma complicação muscular. Tive que fazer uma cirurgia. Tirei um disco, coloquei uma prótese na cervical. Menina, você sabe que a gente está nesse papo tão gostoso? Tem 1 hora de bate-papo que a gente está aqui. Você acredita? Eu acabei de olhar aqui o relógio, tem 1 hora que a gente está aqui de bate-papo. E aí a gente precisa pagar break. A gente precisa pagar break, a gente quer saber de você, o que você vai fazer agora nesse segundo semestre. Quais são as novidades que vem por aí? Passado esse período... Tem que trazer ele várias vezes aqui, né? Porque ele fica... Como é bom que ele vai morar aqui. Então, então já sabe. Vou bater. Já sabe que vai ser... até um quadro no programa. Fechado, tá fechado. Eu sei que depois que passou esse período da depressão, da pandemia, graças a Deus eu ressurgi. Estou com novas ideias. Como eu falei, talvez morar aqui, criar algum empreendimento, alguma coisa legal. Mas não abandonar a minha carreira. Eu já fiz shows na Europa... Já fiz shows em outros lugares, mas nunca fiz no Brasil, até porque eu sou um cara assim, quero fazer tudo muito certo. Para eu vir fazer qualquer coisa que seja relacionada ao trabalho, eu quero estar com visto correto para isso. Isso é o mais importante, né? Quando eu vier, não vou vir, eu tenho a possibilidade de vir já totalmente legalizado, não é de hoje que a gente já está vendo isso. Então essa é uma das coisas. Aí quem sabe você que está me vendo aí, ir nos shows, ou se eu abrir um restaurante, alguma coisa, já fiquei sabendo que vai ser legal ter vocês comigo. E que mais? Agora, tem esse projeto de fazer mais alguns shows, né? Legal. Nos teatros. A gente vai fazer algumas coisas esse ano ainda também em teatros, casas de show. Mas eu tenho um projeto novo com um amigo meu, eu ainda não revelei isso, não vou falar ainda o que é, mas vocês vão saber, é algo grande, é um cara muito conhecido, é um cara que tem me ajudado muito na minha vida. E a gente falou assim, cara, vamos fazer um projeto junto, focado no esporte, focado no bem-estar, sem um discurso tão religioso, sem aquela coisa. Não. Você tem esse lado ainda, inclusive, a parte do esporte, que é você sensacional. falou quantas pessoas eu participei, aí veio o Cassiane, veio o Trazendo a Arca, veio o Fernandinho. O Fernandinho eu não cheguei a gravar, mas a gente participou muitas vezes, a gente ensaiou gravar, Coral a gente fez Resgate. alguns programas da Rede Globo juntos. O primeiro programa dedicado 100% à música cristã no Brasil fui eu, o Fernandinho, a pastora Ludmila Ferber, que já faleceu, o Davi Sasser e não me lembro mais qual outra pessoa. Depois disso, nós fizemos outros programas, mas enfim, é um leque de pessoas, assim, o pastor Ademar de Campos, que é muito conhecido, e na música secular, KLB, o Kiko, mandar um abraço pro Kiko, que é meu amigo. Vive aqui também. O Kiko já é sócio daqui. Aliás, você veio primeiro, o Kiko que tá aqui todo dia e vem na emissora todo não dia, você veio ainda. Primeiro que ele aqui pois no Breaking Fest, só pra você ter uma noção. O Kiko, Cobrei ele, que encontrei ele ali fora essa semana. É o seguinte, a gente... Infelizmente, temos que encerrar esse nosso bate-papo, que está delicioso, mas com essa alegria e com a certeza de que você vai voltar. E vai voltar para quê? Também a gente quer cantar, que a gente gosta de uma música aqui nesse programa. Esse programa é muita alegria, conta história, mas traz essa energia extremamente positiva. Te agradeço, Lu, imensamente por você ter tirado esse tempinho do parque, você com a tua esposa ali, para vir até aqui, bater esse papo, contar essa sua história incrível e de sucesso, de realização. A porta do Breaking Fest do TV Connect USA está sempre aberta para você. Seja muito bem-vindo, sempre muito obrigada de coração. Vivi, Paulo, Breaking Fest, Connect TV, todo mundo. Alan, obrigado por ter me conectado com essas pessoas maravilhosas. Gabi abraço também. Pro Alan, obrigado todo mesmo. mundo. Ele chegou na Rússia agora, acabou de chegar. Ele vai lutar agora, vai né? lutar esse final de semana. Então, Alan, bênçãos aí, Boa vitória. sorte.
E todo mundo que está nos assistindo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem. Quem não conhecia, espero que não tenha tido uma boa impressão, né, cara? A gente nunca tem uma oportunidade de deixar uma primeira boa impressão, então que, sei lá, que tenha sido. E continuem firmes, eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual a sua dificuldade ou a sua alegria. Se você está num momento de alegria, louve a Deus, levanta a mão, agradece, ajude outras pessoas também. Se o seu momento é de dificuldade, fique um pouco mais introspectivo, converse mais com Deus, fale para Ele qual é a sua necessidade. Eu tenho certeza que Ele não vai te abandonar jamais. Deus abençoe vocês, fiquem firmes na rocha, escutem minhas músicas nas plataformas e aguardem por esse projeto novo que está vindo. Muito obrigada, meu amigo. Olha só, primeiro o seguinte, obrigado por você ter vindo aqui, que você continue com muito sucesso nos dois meios, tanto no secular quanto no gospel, a gente acredita muito nisso, acho que tem que ter essa fusão sempre. E claro, você está mais do que convidado para vir aqui, de repente vira nosso colega de trabalho. Tô gostando da ideia, tô gostando da ideia. E claro, a gente vai se ver por aí, depois você conta pra gente como é que foi essa experiência, volta logo pra gente ir junto no App, que a Vivi ainda não foi. Boa, não, já tá mais do que convidado. Junto, hein? Combinou, hein? Aí, ó, tá vendo? Fechou, bora? Amanhã, inclusive, a gente vai mostrar um monte de coisa do App, porque a inauguração é amanhã. E você que está em casa, a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente tem as notícias de hoje. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa de imigração. Então, olha só, tá só começando. Foi lindo esse primeiro bloco. Ainda tem café para tomar aqui, viu? Vamos tomar, tem um cafezinho, um pãozinho de queijo. Tá tudo aqui. É um instante só, daqui a pouco a gente está de volta. Né, Vivi? Voltamos rapidinho. Obrigado. Agora são 11 horas e 16 minutos, a gente está de volta. Se você soubesse como é que é o intervalo comercial deste lugar aqui, vamos fazer desta emissora, a gente tem que gravar um dia, né? Vai gravar, gente. Sensacional. Agora, Vivi, é de arrepiar, né? Que quando papo a gente... foi esse, não é? meu amigo? E assim, pelo que eu entendi, ainda falta muita coisa para a gente conhecer do pregador Luke. Com toda certeza ele vai ter a chance de voltar aqui e contar pra gente essas... Muita gente conhece a história também, mas assim, é legal porque chega em outros públicos, né? A parte que é mais bacana é que a gente consegue alcançar aquele público que, na realidade, eu vou ser muito sincero, eu não conhecia, já vou ter que consumir, meu Spotify esse ano vai mostrar que eu ouvi o pregador Lu lá, pode ter certeza disso. Muito legal. Você gostou, né, Vivi? Eu fiquei tão encantada, como você falou, que eu tava... A hora passou. Muito rápido. Que a gente não percebeu de verdade, porque foi se envolvendo nessa história e tem muita coisa ainda pra gente conhecer e tirar um pouquinho dele aqui, porque, na verdade, a história de vida dele, tudo que ele contou aqui, pode se tornar também um exemplo para você. Aí entra naquela história da depressão, que a gente depois traz uma psicóloga junto com ele e por aí vai. É inspiração, né? É inspiração. São essas histórias que a gente está aqui para contar para você que está em casa e se inspirar. E também você se informar, porque agora a gente vai atualizar você com as notícias da manhã. E presta bem atenção, porque as coisas estão acontecendo e tudo acontece muito rápido. Os portos de todo o país estão enfrentando agora uma queda acentuada na movimentação de cargas, mas olha só, isso vai mudar completamente em poucas semanas, porque desde a última quarta-feira, as cargas saindo da China com destino aqui aos Estados Unidos, elas passaram a ter tarifas muito mais baixas em comparação com a tarifa de 145% que estava em vigor por 6 semanas, na realidade, né? Ivan Rodrigues traz para a gente as informações desse possível impacto e o que pode acontecer daqui para frente. Pouco mais de uma semana atrás, o porto de Seattle disse que não havia nenhum navio atracado, mas as coisas já estão começando a mudar. Looking out over the bay right now, we have about 4 container ships in. We've got a grain vessel at anchor right now, and so we're pretty busy right now. Pelos próximos 90 dias, cargas saindo da China e entrando nos Estados Unidos terão uma tarifa de 30%, em vez dos 145% que estavam sendo cobrados antes. Ryan Calkins, vice-presidente da Comissão do Porto de Seattle, prevê que os varejistas vão aproveitar essa tarifa mais baixa. Isso significa que os portos do país provavelmente ficarão mais movimentados. We anticipate that by midsummer that we're going to see a surge, we're going to need to staff up significantly. Os varejistas fizeram algo parecido antes da primeira rodada de tarifas entrar em vigor em abril, acumulando importações em março. We've seen in our business roughly a 30 to 40% decrease in volumes coming out of China into the US. A large part of that, if not the entirety, is the result of most shippers pressing
the pause button. The expectation is that the pent-up supply will now make its way back into the supply chain and hence back into our organization. Calkins diz que esse ambiente instável está longe de ser ideal para os negócios. We really prefer to have really steady, certain trade relations so that we can manage more optimally. This is not a great scenario for us. Ivan Rodrigues para o Breaking Fast. Olha, com a chegada do Memorial Day, que tradicionalmente movimenta milhões de pessoas nas estradas, a notícia é animadora para os motoristas. Presta bem atenção, o preço médio da gasolina deve ser o mais baixo para essa época do ano desde 2021. Segundo os dados do site Gas Buddy, o galão de combustível deve custar em média $3,08, um valor significativamente menor do que os $4,60 registrados há 3 anos. Excelente notícia. Quando se ajusta o valor pela inflação, este é o preço mais acessível para os consumidores desde 2003, excluindo o período impactado pela pandemia de Covid-19, que trouxe distorções ao mercado de combustíveis. Especialistas apontam que uma das principais razões para essa queda está relacionada à pressão exercida pelo presidente Donald Trump sobre a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A atuação política de Trump levou o cartel a aumentar a produção de petróleo. A OPEP, que controla grande parte da oferta mundial de petróleo, tem forte influência sobre os preços globais do combustível. Com a ampliação da produção, a oferta cresceu, ajudando a reduzir os custos na bomba. Já vou voltando aqui sentado, porque assim, ainda tá uma loucura isso tudo aqui, por causa que o pregador tá indo embora, né? Tá todo mundo, gente, vocês não têm noção. Uma tietagem danada, todo mundo ali nos bastidores, no fundo, tirando foto, gente, é ótimo. Nos melhores porque lugares. Ele é um crime, um cara incrível, ele. Então, mas olha só, gente, deixa eu continuar aqui, Vamos porque focar. Um casal de brasileiros, ele foi preso pelo escritório do xerife daqui do Orange County, aqui na Flórida, acusado de atuarem ilegalmente como representantes de seguros sem possuir licença exigida pelas autoridades. Olha só. Antônio Vinícius de Novaes Cardoso e a esposa dele, Jéssica Rairine Martins Novaes, teriam violado o Estatuto 626.112 da legislação estadual, que classifica como crime de 3º grau a prática não autorizada nessa área. Segundo informações, ambos residem em Windermere, aqui pertinho pertinho aqui, inclusive, e enfrentam acusações que podem resultar em multa e até 5 anos de prisão. Merecia ficar mais. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre possíveis vítimas ou os valores envolvidos na suposta fraude. Casos semelhantes têm se tornado cada vez mais frequentes entre comunidades de imigrantes aqui no estado, onde criminosos se aproveitam do desconhecimento da população sobre as normas locais para oferecer serviços financeiros sem autorização legal necessária. Ai, que difícil, Vou te contar, hein? sabe, Paulinho, que assim, quando a gente recebe uma notícia dessa, fica um pouco impactada com isso. Porque assim, a gente pensa que os brasileiros vão cada vez mais se unir e vão te ajudar cada vez mais na comunidade. E de repente a primeira pessoa que te dá uma passada de perna, a gente já teve exemplos, eu já passei por situações tristes, né, assim, se eu não enganada também. Mas, cara, que loucura. E vizinho da gente, né? Então, por exemplo, você que acabou de chegar agora, é mais complicado ainda, porque você precisa de um plano de saúde. Aí chega uma pessoa dessa e vende algo dessa forma, como é que você faz? Eu vou acreditar. Lógico. Eu vou acreditar. Assim, não, estou precisando. Falei isso para você, eu tenho que fazer meu plano de saúde, tem que fazer. Então você fica naquela assim, ele é tão bonzinho, é um casal que está tão bacana, tem uma carinha tão boa. Vai na igreja, não é? Pensa, vai na igreja, e aí conheço você se de lá da ferra igreja. nisso. Gente, é o seguinte, é uma coisa que você vai ouvir e daqui a pouco a gente tem uma entrevista muito bacana com um advogado de imigração. Isso é importante. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E é de verdade, a gente tem que ficar de olho aberto, porque é sério. Muito Aquela sério. coisa, vão te oferecer um carro zero, sensacional, por um preço assim, usado, né? Carro zero não. Praticamente zero usado, mas por um preço assim que você fala, meu Deus, desconfie. Não Algum problema tem. Aí é aquela coisa que o americano fala, what's the catch? Né? Qual que é a pegadinha nessa história? Porque sempre tem. Então, se liguem, como diria Regina Roca, né? Se liguem!
Olha, um caso que parece filme, tá? Tá agitando a polícia em New Orleans. 10 detentos conseguiram fugir da cadeia, 5 já foram recapturados, mas outros 5 continuam fora. A investigação apontou um esquema complexo com a ajuda que veio de dentro da prisão, falha nas trancas e ainda um funcionário que saiu para buscar comida. Isso mesmo. Esse funcionário do presídio foi preso, suspeito de ter facilitado a fuga. Quem traz todas as notícias e as últimas informações desse caso é a repórter Cheryl Hubbard. A caçada continua pelos fugitivos restantes de uma fuga da prisão em Nova Orleans. A fuga de 10 indivíduos do Centro de Justiça de Orleans é inaceitável. É profundamente perturbador para mim, como seu xerife. E sei que é igualmente perturbador para você e para o público que juramos proteger. O gabinete do procurador-geral da Louisiana diz que Sterling Williams, um trabalhador de manutenção do gabinete do xerife, foi preso após a fuga. Ele supostamente disse aos investigadores que desligou a água na cela onde os suspeitos fugiram por um buraco esculpido na parede atrás de um vaso sanitário. O homem de 33 anos foi detido na terça-feira e enfrenta 10 acusações relacionadas aos fugitivos e uma acusação de má conduta no cargo. De acordo com uma declaração, Williams disse que foi ameaçado para ajudar os prisioneiros por Antoine Massé, um detento que já havia escapado da prisão antes. Este foi um esforço coordenado, auxiliado por indivíduos dentro da nossa própria agência que optaram por violar a lei. Os fugitivos enfrentam uma série de acusações que variam de agressão agravada a homicídio. O procurador distrital de Orleans diz que advogados que ajudaram a colocar os fugitivos atrás das grades pela primeira vez fugiram das cidades com suas famílias por medo. Pessoalmente, estou com medo, não apenas por mim, mas pelos meus advogados. Sou Cheryl Hubbard para o Breaking Fast. Obrigado, Cheryl. Agora sim, a gente fica assustado imaginando que essas coisas acontecem. O que eu recebo de mensagem quando a gente coloca no ar uma matéria como essa é o seguinte: e aí, fala para os caras, esses daí são todos imigrantes? Não é? Não são, tá? A maioria ali não é. E a gente sabe que eles estão dando a risada porque enquanto tem essas pessoas que estão fugindo, outras que estão cometendo os outros crimes, eles estão correndo atrás de imigrante que não precisava ser preso. Mas, enfim. Pronto, falei. Discussão, tô leve. Pronto. É uma discussão que a gente não precisa entrar agora. As pessoas estão aí para ver o que elas... E, gente, acredite na boa imprensa, acredite na fonte segura. Não vai no WhatsApp da tia e da vovó lá, porque já sabe, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou comentar. Não, né? Não vou comentar. Tá bom. Olha só, imagens impressionantes e relatos de destruição marcaram o fim de semana aqui no estado do Alabama. Eu adoro ver a cara da Vivi enquanto eu estou lendo o texto. Eu acho super bacana. Não, eu estou me achando bonita. É porque a sua maquiagem hoje da Rachel está sensacional. Nossa, a Rachel arrasou, né, gente? Exatamente, ela, como maravilhosa sempre, arrasa. Você depois, também tá inclusive, super hoje bonita. no meu Instagram eu vou mostrar como é que ela fez para... Foi, amor. Para dar uma... Porque... Tá, entendi tudo. Tô precisando fazer não é a lataria quem tá cuidando é a doutora Estefânia. Gente... Eu tive que fazer a pintura. A gente tá falando de notícias, ele vem com essa história. Esse é o nosso Breaking Fast, meu senhor e minha senhora. Nesse nível, assim, bem... Olha, eu estou gostando. Tá vendo como a minha maquiagem tá super bonita? Ela. Rachel Beauty, maravilhosa. Maquiadora, @maquiadora _ Raquel. Eu vou comendo pãozinho enquanto isso. Mas vamos lá, gente. Imagens impressionantes e relatos de destruição marcaram esses 2 últimos dias, na realidade, lá no estado do Alabama. Pelo menos 3 pessoas morreram e diversas outras ficaram feridas depois de uma série de tornados que atingiram mais de 50 condados em todo o estado. Vamos ver as imagens? É sensacional. É sensacional que eu digo assim, as imagens são impressionantes, né? Mas assim, é um fenômeno que deixa a gente naquela tipo assim, puxa, olha isso. Que medo, na verdade, hein? Me lembra muito Tampa, mas Tampa foi o furacão, né? De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, 7 tornados foram confirmados com intensidades variando entre F0 e F3. As tempestades deixaram um rastro de destruição em áreas urbanas e rurais, com casas destruídas, veículos virados e escolas danificadas. Em Winterboro, um ônibus escolar foi lançado no telhado de uma escola e o ginásio foi completamente destruído. Em Dothan, outro tornado arrancou o telhado de uma escola primária,
ferindo 5 estudantes. Felizmente, todos foram socorridos e estão fora de perigo. As autoridades estaduais e equipes da FEMA estão em campo avaliando os danos e dando suporte a essas famílias que foram afetadas. E a previsão do tempo segue em alerta para novas tempestades em regiões do sul nas próximas horas. O governo do estado decretou estado de emergência em diversos municípios e a orientação é clara: a população deve acompanhar os alertas meteorológicos e ter rotas de fuga definidas. Essa imagem ali do finalzinho que a gente viu do tornado é algo assim que, meu amigo, é assustador. Eu não sei se é mais assustador a gente ver a formação do furacão no Atlântico ou no mar, e do que a gente vê isso se formando, esse cone se formando assim do ladinho da gente. Olha isso. Essas imagens realmente te deixam assim impactadas, né? Porque a destruição é impressionante. As pessoas, como é que vão ficar agora totalmente desabrigadas? É muito difícil, gente. Complicadíssimo isso. E o tornado, como disse o nosso meteorologista... Marcel Ligabou. Marcel disse que é antes do furacão. Então... é só um... inclusive, agora a gente está passando por esse período de tornado, mas o que ele quis dizer justamente é que quando o furacão está chegando, a gente tem essa questão da loucura do tempo que forma os tornados. O furacão traz mais tornados. Mas nesse caso que a gente está passando, são tornados que estão vindo, né, porque é o período que o tempo permite que eles se formem. Então, é algo assim que, meu amigo, aterrorizante. Mas mais aterrorizante do que isso... um momento que foi, inclusive, registrado lá em Oklahoma, um raio atingiu um veículo da polícia durante uma tempestade. As imagens mostram o exato instante que esse raio atinge o carro. E eu vou preparar esse VT para daqui a pouquinho, para você poder ver, porque é algo assim que é assustador. Assustador. Você já viu raio cair? Eu já vi aquele festival de raio, na realidade. Sim, né? sim, mas cair no carro. É uma coisa impressionante. Tem essas coisas assim. Nossa, eu quero ver depois. A gente vai mostrar no próximo bloco, então. A gente vai trazer, então. Deixa eu fazer aqui, ó. Tá. Vamos lá, então. Porque é o seguinte, ó. O Kizar da Fronteira, que chama. E aí eu vou perguntar para você. Preciso perguntar para você, Vivi. Tem um certo Quantas pânico quando ele faz histórias você isso. já ouviu de pessoas próximas de que não consigo mais ficar aqui, estou voltando para o Brasil? Que você ouviu agora, assim... não dá para ficar, porque do jeito que está não dá. E são pessoas que não têm documentos, por exemplo. Eu conheço várias. Eu estou chegando agora. Sim. Então, assim, realmente eu não tenho ainda tido muito contato com essas pessoas que estão querendo voltar. As pessoas que eu tenho contato hoje estão todas documentadas, legalizadas e não pretendem, de maneira alguma, voltar. E estão se sentindo... Porque, assim, por mais que a gente tenha... o documento aqui, etc e tal, o que acontece é que a gente fica um pouco tenso pelos outros, né? A gente morre de medo e tenso, porque a situação é simplesmente complicada. E o Tom Homan, que na realidade é o Kizar da Fronteira, ele na realidade deu uma declaração nos jardins da Casa Branca, dizendo que se você está ilegal, porque questionaram ele o seguinte, fizeram 3 questionamentos. As pessoas que estão aqui de maneira ilegal e que têm a ficha limpa, essas pessoas, por um acaso, elas estão fora do alvo das ações de prisão? Ele respondeu que não. Diferente do que ele tinha falado antes, que eles iam procurar as pessoas que são criminosas, né? Então, isso foi bastante... Se você vai ouvir ele falando daqui a pouco, não sei o que estou dizendo. E ele fala também sobre a questão da invasão lá da prisão do ICE, em que o prefeito de Newark acabou sendo preso. Então vamos ouvir da boca do Tom Homan o que ele fala agora, um pouquinho daquele tipo assim, uma mudança um tanto de atitude, né? Mas a gente já imaginava que isso fosse acontecer, então vamos acompanhar. Vai financiar mais agentes de imigração, claro, para sair e procurar os bandidos, certo? Vai financiar mais camas que precisamos urgentemente, vai permitir que aumentemos os contratos de transporte, tanto em terra quanto no ar, para levar as pessoas a uma linha de voo, retirar pessoas do país. Precisamos prender 3 vezes a quantidade de pessoas que estamos prendendo agora e mais dinheiro vai nos permitir fazer isso. Então, o que eles fizeram naquele dia, você vai ter supervisão e responsabilidade da maneira certa e errada de fazer isso. Forçar a entrada na instalação não é uma forma de fazer isso. Colocar as mãos em um agente do ICE não é a maneira de fazer isso.
você não pode cometer invasão criminosa e certamente não pode colocar as mãos em um agente ou funcionário. Se você está no país ilegalmente, você não está fora da pauta. Eu disse isso desde o primeiro dia. Priorizar algo não significa que você esquece o resto. Quero dizer, se você tem os recursos para pegar este não criminoso, você vai fazê-lo. É uma violação da lei entrar neste país ilegalmente. É um crime. Não é certo entrar neste país ilegalmente. Não é certo estar aqui ilegalmente. É o seguinte, né? Ele está dando a opinião dele. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder entender um pouco melhor a questão da imigração, o Paulo Sérgio conversou ontem aqui nos nossos estúdios, foi aqui, né, Paulinho, que você conversou com a advogada de imigração legalizada, aqui, a Luciane Tavares. E ela vai explicar um pouquinho mais, uma entrevista incrível que vale a pena você entender essa situação que a gente está vivendo hoje. Roda. Então, Vivi, olha só, hoje eu vou falar um pouco de imigração com você que está em casa, porque é importante a gente entender um pouco do que está acontecendo nesse momento. E a gente tem que entender uma coisa que é muito simples, que a gente vem falando sempre o tempo todo e que é necessário seguir. O mais importante para você estar 100% ok aqui é você ter ao seu lado, andando com você, um advogado licenciado. Um advogado de imigração licenciado é essencial para que o seu processo ande corretamente e chegue até o final. Porque o que a gente mais tem, inclusive, é aquele tipo de problema de RFE, retorno, negativa, porque houve um problema que não foi um advogado que fez, o processo do amigo do consultor, isso é muito sério. E hoje eu recebo aqui a doutora Luciane, a gente chama de doutora porque é o mais comum, né, Luciane? Luciane é da VisaLex, da American Immigration Associates. E essa é a mais pura verdade, né, Luciane? As pessoas, na realidade, precisam de um advogado de imigração licenciado o tempo todo, andando do lado, principalmente quem quer fazer uma imigração completamente correta, sem nenhum tipo de problema, né? Sim, é importante também definir a diferença entre o advogado licenciado e uma pessoa não licenciada, né? Da mesma forma que quando você vai fazer uma cirurgia, você quer um médico, cirurgião, licenciado para executar aquela cirurgia, a sua vida, né? E a mesma coisa quando você está lidando com imigração. Nós, advogados licenciados, nós temos uma responsabilidade junto à imigração, porque a gente está colocando o nosso bar, que a gente fala, que é a mesma coisa do OAB. Então, nós somos responsáveis por aquele caso, o que significa que se tem alguma coisa que aconteceu, que a gente agiu não corretamente, tem lei que protegem as pessoas por esse ato, porque nós somos licenciados, então aquela pessoa, ela foi, como se foi de uma maneira razoável de contratar uma pessoa licenciada. Quando uma pessoa contrata alguém que não é licenciado, aquela pessoa assumiu o risco. É a mesma coisa que você tentar fazer uma cirurgia, talvez com o quê? Com uma enfermeira que não tem a licença para operar. Então, a imigração enxerga que você assumiu o risco daquele processo em si. Como você dirigir embriagado, por exemplo, você está assumindo o risco de matar. Exatamente. E muitos desses escritórios de consultoria, que eles chamam, às vezes eles fazem com toda boa fé, com boa intenção em si, mas normalmente eles não estão colocando o nome deles naquele processo. Eles estão agindo de que forma que você preparou o processo e você entregou esse processo para a imigração como se você tivesse preparado esse processo. E eu estou atuando já faz 13 anos. Eu tenho visto muitas situações assim, extremamente preocupantes para os próprios aplicantes. De informações incorretas até documentos falsos que geram certas investigações pela própria imigração. Então, as pessoas realmente, quando está lidando com imigração, algumas coisas que é muito importante ele estar ciente é de fazer a revisão. Tudo que eles forem encaminhar para a imigração, eles precisam revisar. Então, só para a gente entender, na realidade, quando a gente fala que você precisa fazer um processo, você não pode mentir. A mentira, eu acho que é o pior dos pontos para quem está fazendo qualquer tipo de processo com a imigração. Exatamente. Tem que estar sempre falando a verdade, porque misrepresentação é algo que pode causar que essa pessoa seja banida indefinitivamente dos Estados Unidos. E aí é aquela coisa, né? É o barrado, bar for life, né? Essa daí não tem jeito, não tem waiver, não tem absolutamente nada que possa resolver esse problema. Exatamente. Então é sempre melhor estar falando a verdade e conversar com o advogado para fazer a apresentação daquilo, porque muitas vezes, até situações graves, apresentada da maneira correta, com a própria justificativa, com as evidências, isso é justificado e a pessoa consegue o visto
né, no final das contas, do que agora ele fazer uma mentira, né, que às vezes é uma mentira tão pequena que vai atrapalhar o processo inteiro. O processo total. E aí não tem como chorar, como a gente fala e a mãe sempre fala, né? Não dá para chorar o leite derramado. É melhor você prevenir do que você remediar. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente levantar lá na Visalex, quando você vai entrar com uma solicitação de processo. Então a gente tem desde, por exemplo, um artista que já tem uma situação e um currículo pré-definido que acaba se encaixando numa determinada situação de visto. Mas a gente tem, vamos colocar assim, um cidadão médio comum, que eu digo, aquela pessoa que não ganhou um Oscar, não teve um prêmio, mas que ela tem um currículo muito interessante e não sabe, tem aquela vontade de migrar, mas não sabe por onde começar. Como é que começaria o trabalho da Visalex com uma pessoa que tem interesse em imigrar para os Estados Unidos? Tá. Então, entendendo um pouquinho, a Visalex, na verdade, é uma empresa, é uma plataforma de tecnologia que facilita, né, a interação dos clientes junto ao escritório de advocacia, né? Então, nós temos a Visalex, tem toda uma equipe que ajuda desde estar montando a documentação, pegando a documentação e passando isso para os advogados, né, que são da American Immigration Associates, para finalizar o processo. Então, tem toda essa, né, as duas empresas, elas trabalham hoje em conjunto, eventualmente a Visalex, o interesse da Visalex é prestar esse serviço para outras empresas também de advocacia. Mas a Visalex, ela é um serviço que já está na mão do consumidor ou ela está na mão do advogado? Não, a Visalex é uma plataforma que hoje está sendo só, assim, o consumidor tem acesso, né? Mas ainda não está disponível para outras empresas, outras firmas de advocacia, que eventualmente esse produto vai ser licenciado. De uma certa forma, a gente vai facilitar que outras empresas de advocacia possam utilizar tanto da plataforma quanto do serviço que nós oferecemos através das pessoas também, que a gente fala Immigration Specialists, que são pessoas que ajudam também a coletar toda a documentação e passa isso já, de uma certa forma, toda colaboração com os advogados que trabalham com a American Immigration Associates. Então, isso que faz. Então, quando um cliente chega, né, ou através da Visalex ou da empresa de advocacia, o que seja, eles têm que conversar com o advogado. Então, todo mundo tem que ter uma consulta com um advogado licenciado, né? Esse advogado vai entender toda a história daquele cliente, todo o perfil daquele cliente e desenhar qual que é a melhor estratégia para ele fazer a imigração de acordo com o que ele está pensando. Se ele quer ficar aqui temporariamente, se ele quer ficar aqui permanente, se ele tem família ou não. Então, conversando com aquele cliente, a gente desenha uma estratégia, né? Sim. Pode ser de curto, a longo prazo, dependendo daquele perfil. Quando isso é feito, então, e o cliente contrata, né, o serviço da Visalex com o escritório de advocacia, então aí começa todo um processo de arrecadação de documentação e tudo. Então, vistos, tem muitos vistos. Sim. Né? Então, tem uma diversidade muito grande. Então, é importante que aquele cliente, né, que muitas pessoas às vezes assumem, olha, se para aquele fulano de tal deu certo isso, imagino que isso dá certo para mim também. Isso não funciona nunca, essa regrinha. Gente, é a coisa que a gente mais fala por aqui, não vá por esse lado, porque não vai dar certo. As pessoas são completamente diferentes, não é? Exatamente. Então, muitas pessoas... eu estou aqui faz um tempinho já, com mais de 2 décadas, mas o que tem de especialistas de imigração... Nossa... Não é? Todo mundo. O seu vizinho é especialista, todo mundo é especialista. Então, você tem muitos mitos e as pessoas acabam errando em processo migratório por esses mitos, infelizmente. E situações, a gente pode até falar de Massachusetts. Sim, eu imagino. Massachusetts tem um mito tão grande que a gente está tentando lutar contra esse mito, inclusive há alguns anos. Que as pessoas chegam aqui, aplicam visto de turista e, se é negado, eles entram em processo de deportação. Isso por muito tempo em Massachusetts, em algumas regiões, as pessoas não aplicavam extensões com medo que ia ser negado e eles entrarem em processo de deportação. As pessoas, na realidade, elas usam isso como uma maneira de terrorismo, na realidade, sim, né? E forçando que se faça outras coisas. Exatamente. E a gente tem feito um trabalho de formiguinha, de anos agora, tentando fazer essa educação dentro de igrejas, muitas igrejas, né, porque isso é um caminho de refúgio para muitos imigrantes. Quando chegam, eles vão através das igrejas. Então, a gente está fazendo esse trabalho com igrejas para estar educando e agora, de pouquinho em pouquinho, a gente está tentando, mudando esse cenário em Massachusetts, que, né, em grandes locais lá, isso é uma situação agora, muito vigente. Nesse período que a gente está passando, os mitos cresceram absurdamente. Sim. Também, né? Por exemplo, que você que está aqui há 20 anos sem um visto, que você está ilegal, a gente pode dizer assim, que você está completamente sem status nem nada, que eu posso resolver o seu problema. Vem falar comigo, me dá $40 mil e eu resolvo a sua vida. Esse é o pior de todos, né? Não tem uma forma de combater isso a não ser a informação, né? Sim, uma coisa que eu sempre falo,
aquele velho ditado, né? Quando a promessa é demais, até o santo desconfia. Nossa, absurdo. Mais atual impossível. Exatamente. Então, nenhum advogado pode estar garantindo nenhum resultado. Então, quando alguém está garantindo algo para você, né, para quem que desconfie. Já desconfie, porque não podemos. A gente tem vários controles dentro da Ordem dos Advogados que a gente não pode, de qualquer maneira, garantir resultados. Então, nem propaganda a gente pode garantir resultados. Então, isso tem que estar bem contido, porque o que a gente pode fazer? A gente pode apresentar o melhor caso possível dentro daquele cenário e tem um oficial que vai revisar esse processo, um juiz que vai revisar esse processo, então a gente não pode prometer nenhum tipo. Porque na maioria das vezes o resultado é discricionário, essa que é a história, né? Quando a gente fala discricionário é quando uma pessoa, ela analisa, lê o caso e ela decide, baseado inclusive na experiência dela muitas vezes, né? Além de ter tudo ali na mão, etc e tal, mas a pessoa decide, se ela falar eu não vou aprovar, ela não vai aprovar. Dá para questionar? Dá para questionar. Mas é uma coisa que não dá para garantir, não, você vai ser... Não, imagina, vai ser aprovado, já tá aprovado. Tá errado. Tá errado, exatamente. Mas voltando àquela pergunta que você falou em relação do que está acontecendo agora, eu tenho visto que tem uma sensação de pânico. Muito. Que eu nunca vi em todos os anos que eu estou atuando em imigração. Surgiu agora, nesse momento, cerca de uma urgência de todo mundo que está aqui, que seja em visto de estudante, que talvez poderia esperar 2, 3 anos, deixa eu terminar esse curso. Não, está todo mundo agora desesperadamente querendo fazer algo, ou, né? Para poder alcançar o green card. Para poder alcançar o green card, exatamente. Então tem um receio, porque o que a gente está vendo? As coisas estão sendo enforçadas da maneiras com que devem ser, com todos os pinguinhos nos is, e de uma certa forma um pouco radical, né? Então isso tem causado um pânico. Para as pessoas que estão fazendo processos migratórios agora também, eu tenho visto que criou um pouco de ansiedade. A gente já tem ansiedade normalmente. Quem tem um processo de imigração já sofre de ansiedade naturalmente. Imagina agora. Muito ansioso. Eu tenho cliente quase todos os dias indo no escritório e às vezes eles só querem sentar lá. Eles só sentam lá e a gente, né, tenta acalmá-los, o processo está sendo feito, está tudo aqui. Vocês estão contratando psicólogos agora lá no Eu acho que daqui a pouco a gente não? vai estar colocando em abertura. Precisamos, né? É uma situação que a gente até se compadece completamente da situação, né? Porque a gente imagina e as notícias estão sempre colocando mais e mais terror nessas pessoas, todo dia isso, aquilo outro. Então a gente totalmente entende, mas o nível de ansiedade cresceu muito. Como que a gente pode e como que as pessoas podem, na realidade, ter acesso à American Immigration Associates e acesso ao VisaLex? Eles podem ir pela plataforma mesmo, www.visalex.com, né? Ou o escritório de advocacia, que é www.aia, né? SSOC.com, a gente pode estar mandando para vocês informações posteriormente e aí fazendo um contato, né, por telefone. Direto na plataforma as pessoas conseguem ter acesso, inclusive, a informações antes de preencher qualquer coisa, eu imagino. Sim, a gente tem alguns formulários que a gente está indicando para ver se nós somos escritórios ideais para eles ou não, porque uma coisa que nós não fazemos pelo escritório são casos de deportações, que tem surgido muitos, né? Entendi. Então mas nós temos escritórios parceiros que fazem isso Vocês, também. na realidade, não acompanham quem, por exemplo, já está detido e que já... Porque a partir do momento que você está detido, se você realmente se encaixa, você já cai num processo de deportação, né? Então, esse tipo de caso vocês não pegam? Nós não fazemos no escritório, mas nós temos escritórios afiliados que fazem também. Então, aí a gente pode estar Eu imagino que a procura agora tem sido muito grande, né? Muito maior. Agora, vamos supor, uma pessoa que quer fazer a internacionalização da empresa também só procurar a VisaLex, que é possível de fazer. E agora é a hora, inclusive, né? Porque o que o governo quer é que venham mais empresas para cá. Exatamente, que trazem dinheiro para os Estados Unidos, que criam empresas aqui que podem ajudar mais na parte de manufacturing, né? Que é fabricação, exportação dos Estados Unidos, então tudo isso realmente está sendo bem-vindo. E Luciane, para esse empresário, na realidade, qual que é a dica para já chegar com uma vantagem, por exemplo? O que ele já pode se preparar na hora de pensar em internacionalizar ou, de repente, mandar um executivo para cá? O que o empresário tem que ter em mente nessa hora? Que todo o processo imigratório leva tempo, né? Não é um processo assim que vai falar, eu quero ir a partir do mês que vem. Não é um processo rápido, né? Tem a parte de preparação de documentação, que essa preparação de documentação, dependendo do caso, a média de 3 a 6 meses, dependendo do caso. E aí, depois disso, tem a parte burocrática do governo, que tem que encaminhar esse processo, o governo tem que
né? Tem um prazo deles também de avaliação, dependendo do caso, pode demorar de alguns meses, 6 meses, se for um processo relativamente rápido, né? De 4 a 6 meses. Há processo às vezes até de anos, né? 2 anos, ou seja, né? E aí também esse empresário tem que estar assim, se ele está vindo preparado para ficar aqui vivendo simplesmente de verbas vindo do Brasil, se ele está preparado para isso, e se isso não é parte do plano, que eles já estão vindo direto do Brasil, então que ele faça a imigração do Brasil. A maioria das pessoas que eu vejo que tem uma transição mais tranquila são pessoas que fizeram o processo imigratório completo do Brasil e vieram para cá como residente permanente. Porque já vem certo, né? Já vem certo, porque vai ter já certas dificuldades que é normal de um processo imigratório, que não é só a parte do visto, que é a adaptação de uma nova de local, você tentar novos amigos, as crianças se adaptarem na escola. Então, isso já é um processo em si. Quando você coloca esse processo junto com o processo imigratório, que é tão incerto, isso cria uma... É uma adaptação cultural muito difícil, que as pessoas precisam entender que não se faz da noite para o dia. Tem que ter toda uma preparação. E quando você está esperando o seu processo no Brasil, você já consegue, inclusive, fazer isso, porque você não fica impedido de vir para os Estados Unidos. Você pode vir para cá com o seu visto de turista, por exemplo, ficar um tempo aqui, depois voltar enquanto o processo está acontecendo. Você não pode trabalhar com o seu visto de turismo, mas você consegue justamente ir se adaptando devagar. Você pode escolher a sua casa, você pode, na realidade, ver a escola dos seus filhos. E quando você vir, já sabe, eu já sei, vai ser aqui, vou botar meus filhos aqui, só que você já está adaptado, né? Eu acho que essa é a melhor parte. Exatamente. Então, se possível, lógico, tem muitas pessoas que já estão numa situação que isso não é possível mais, mas se for o caso deles fazerem essa imigração via Brasil já, vindo do Brasil já totalmente legalizado. A gente ficaria aqui mais, olha, acho que 1 hora falando a respeito de imigração e você sabe. Por isso que eu vou convidar a Luciane para estar aqui com a gente mais vezes, para poder, de repente, tirar suas dúvidas de casa. Manda para a gente através das nossas redes sociais, manda para a gente, marca lá no Instagram, porque a gente vai, com toda certeza, tirar a sua dúvida da melhor maneira possível, porque não dá para a gente fazer as coisas e ter retrabalho. O retrabalho é a pior parte para quem está com ansiedade, esperando um processo acontecer, já sabe que é demorado e se o negócio não está sendo feito, não está sendo bem feito, aí o problema, meu amigo, é pior ainda. Então, obrigado, Luciano, por estar aqui mais uma vez. Está aparecendo na tela o como que as pessoas fazem para entrar em contato com a VisaLex e é a forma mais fácil de você garantir a sua imigração. Eu volto com você aí, Vivi. Parabéns, Paulinho. Que matéria bacana, que entrevista top e esclarecedora. Obrigada, viu, doutora? Espero que você venha aqui muitas vezes mais, sempre para poder deixar todo mundo bem informado. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já já. E na sequência nós temos, sabe aquela história que Paulinho falou de que um raio caiu em cima de um carro da polícia? A gente vai ver. E também no início do programa falamos que o verão tá aí, né? E aí a gente tem que dar aquelas dicas maravilhosas para quem? Para os nossos bebezinhos, nossos filhos, nossos netos, para se cuidar melhor. Não sai daí que 1 minutinho a gente vai e volta rapidinho. Valeu? Você disse que é super bonito lá, né? Eu ainda vou conhecer, amigo. Não, então, Salt Lake City. Aí a gente tá, essa imagem aqui, para quem está assistindo ao vivo agora, a imagem do Arizona. Do Arizona, né? Phoenix. Você falou que é super... Tive lá. Você já teve? Não, é que assim, eu falei que você lembra tá muito Salt Lake City, né? Aham. Então, assim, eu imaginei que... Mas Salt Lake City é muito mais bonito. É? Nossa, é muito lindo. Qualquer lugar que você olha ali em Salt Lake City é uma pintura. Ai, que legal. É um quadro, parece que você dá para emoldurar assim e botar na parede. É muito lindo. E lá tem muito raio? Não tem. Quer dizer, a gente chegou a ver raio lá? Tem sim, tem sim. É um vale, né? É um vale, né, senhora? Eu sei, né, meu senhor? Raio. E o que aconteceu com o carro da polícia? Não, Isso foi lá em Newcastle. Eu não tô acreditando nessa história. Deixa eu me acomodar aqui nesse sofá da LV2, que é simplesmente maravilhoso. Que a gente tá aqui assim sentadinho, olha o jeito que eu fico. Senta esse pé, olha essa perna. Job, eu tô comportada, tô, né? Assim, toda bonitinha. Obrigada, querido. Mas meu diretor é uma coisa incrível. Depois eu te dou um pedacinho de pão, de bolo. Não vamos entrar em intimidade. Me conta essa história aí do raio. Não, é o seguinte, lá em Newcastle, um carro da polícia, na realidade, foi... As câmeras de segurança, na realidade, conseguiram registrar. O carro estava parado num pátio e um raio caiu em cima do carro. A gente tem a imagem com som e com tudo. Vale a pena a gente conferir e assistir agora. Vamos ver. Olha só. Meu Deus! Inacreditável isso.
Ó, tá vendo? Ó, Newcastle Ainda bem que não tinha ninguém, né? Isso, na realidade, é num centro de emergência, na realidade, né? Então, ali tem a polícia, tem o pessoal do Corpo de Bombeiros, tá tudo no mesmo lugar. Olha só que loucura. Meu Deus, ainda bem que não tinha ninguém dentro do carro, Não, né, ninguém Paulinho? saiu ferido, não tinha ninguém dentro do carro, então, tipo, super tranquilo mesmo. Nossa. Agradecer o pessoal do Weather Channel pela imagem, mas está em todos os lugares, já viralizou. E aquela história, na realidade, não pense que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu ia falar isso. Pode acontecer sim. E é algo que assusta. Uma descarga elétrica dessa daí, gente, mata, tá? Com certeza. Literalmente assim, ó, bum, na hora. Mas a gente tem relatos também de pessoas que estavam próximas, que sofreram a descarga elétrica e saíram só com queimaduras graves, né, de 2º grau, mas conseguiram sobreviver, graças a Deus. Que loucura. Meu Deus. Eu posso mandar um beijinho? Pode. Pode. Então, eu queria mandar um beijinho para a prima do meu marido, para a Rose, que ela com certeza está assistindo agora. Ela está fazendo aniversário. Rosinha, um beijo. Chegou a 70 anos, não era para contar não, né? Mas a boca de sacola conta mesmo. 70 anos com um corpinho de 20, está um espetáculo. Parabéns. E um beijão também para a nossa querida amiga, que está sempre acompanhando a gente, que é a Fabiana Carino, que ela fica lá no trabalho dela, com o celular dela no aplicativo, assistindo o nosso programa, que ela fala assim, não consigo parar de assistir esse programa. Com isso, me dá até mais vontade de morar aí. Então, só vem, querida. A gente vai te receber de braço aberto. Eu tenho que falar da Adriana Lessa, que assiste a gente sempre que pode. Linda. Ela não pode assistir sempre, mas quando ela vê os cortes na internet, ela comenta. Já está mais do que combinado, dona Adriana Lessa. Eu sei que vai demorar um pouco para você vir para cá, mas já está combinado o nosso link para a senhora vir aqui, aparecer nesse telão maravilhoso e, claro, conversar com a gente aqui, porque cultura sempre nunca é demais. E para contar dos tempos de TV eu fui um dos responsáveis por falar, vai, Adriana. Enfim, até peço desculpa às vezes por isso, mas enfim, Adriana, né? Então, essa é uma outra história. Isso é mais outra pra gente fofocar depois. Eu acho que isso pode ser no Pop Share, inclusive. Pode né? ser no Pop Share. Porque o Pop Share é na sexta-feira, com o maravilhoso Aliás, deixa eu só dizer, o Lully está em São Paulo hoje, tá lá em São Paulo, chegando em São Paulo, vai ficar um tempo fora, ele não faz o Pop Share nessa sexta-feira, mas ele vai mandar uns videozinhos, umas coisas lá para explicar o que está acontecendo com ele. Tá tudo bem, né? Mas a gente vai trazer a Gabi, que vai trazer toda a fofoca do Fábio Padre de Melo, que vai Esse foi um bafão, né, Paulinho? Você viu nessa história? Meu Eu não vou Deus. comentar, porque senão vai virar programa de fofoca isso aqui. Nossa. Aí você Bafão, meu. Se você não sabe, meu senhor e minha senhora, procure nas redes sociais ou na sexta-feira, que vamos ter aqui esse bate-papo com o Job. A Gabi vem pra fofocar? Eu não sei o que eles acertaram. Gabi a Gabi vai estar no programa, vai, que ele acabou de falar. Cara, o Pop Share é um programa que ele suga das pessoas, entendeu? Na semana passada, o pessoal... Não, tudo bem que é da casa, mas ela é nossa também. Semana passada roubaram da gente o Fernando, que vai estar aqui na sexta-feira de novo. O Fernando falou assim, gente, vocês têm que pagar o passe, é caro, não dá, não sai do Breaking Fast, porque lá eles têm a mesa de café da manhã, então não quero. Não, ele quer inclusive levar essa mesa pro Pop Share, Não, né? aí quiseram, isso não vai, não tem jeito. Não, tem se como. quiser a gente pode ter aí, porque a LV2 depois vai mudar tudo. E agora eles querem levar a Gabi? Não pode. Pô, Gabi, assim. que sacanagem isso, cara. É convidado especial, pode ser sim. Agora, verão tá aí, né? Tá batendo na porta. Mas é no outro bloco. É isso que eu ia falar agora, que eu só tô fazendo uma chamada. É um pequeno spoiler, porque antes nós vamos para um intervalo comercial. E na sequência nós vamos falar desse verão que eu ontem, meu senhor e minha senhora, fui malhar de tarde. E aí, um calor insuportável. Quando eu saí da academia, fui andando para casa da minha filha, eu tava me arrastando, porque tava dando 34... Mas 4 e pouco, 5 horas da tarde. Tava quanto? 34. No finalzinho da tarde? Eu olhei aqui nos aplicativos, tudão. Sim. Aí fui lá ver, 34 graus em Orlando. Uau. Só que é o seguinte, mas você tá acostumado, você é do Rio, 34 graus, tô acostumada até muito mais. Só que lá, como a gente comentou ontem, tem uma brisa, tem alguma coisa. Aqui, cara, eu saí de lá, o sol batia no meu ombro, ardia. Sabe quando você chegar exausta, cansa, porque é uma distância pequena de você caminhar. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Mas eu fiquei muito cansada por causa do sol. E aí a gente tem que ter o quê? Esses cuidados, tanto para nós, né? Não, perfeito, você falou tudo. Pressão abaixo. A impressão que eu tive é justamente essa, que minha pressão estava caindo, que eu estava me arrastando, porque o sol estava muito forte, muito calor, e eu fui com um balde desse tamanho de água e me hidratando o tempo inteiro. E aí, isso que você tem que prestar muita atenção. Você tem que hidratar você, tem que hidratar as crianças, mas isso é um papo para depois do nosso intervalo comercial. É pá e bola. Se você mudar de canal, nossa amizade encerra.
Isso não vai tem acontecer. outro canal brasileiro para eles assistirem, eles vão ficar aqui, gente. Vão ficar aqui assistindo Vai a gente. assistir o que agora? Boba, vai nada, fica aqui com a gente. Aproveita para pegar uma água, aproveita para comer uma manguinha desidratada que vale a pena, deliciosa, e daqui a pouco a gente está de volta. A gente está de volta aqui com o Breaking Fast. Deixa eu aproveitar, já que a gente tem que mandar beijinhos, né? Aproveitar mandar um beijo pro Beto Braga, que falou assim que tá adorando o que a gente está fazendo, tá muito feliz. E se vem de uma pessoa como Beto Braga, um elogio, eu tenho que falar muito obrigado. E por favor, faz uma vinhetinha para mim aí, tem que Beto? Bater palmas para ele. Ele sabe do que eu tô falando, na realidade. O Beto é campeão, cara. Beto PH. Você sabe que o Beto, a gente chegava assim na CBTV, era muito engraçado. Falava assim, Beto, por favor, eu preciso de uma vinhetinha. Aí ele falava assim, só um pouquinho. Daí ele... Pá! Não, o Beto é um querido. O Beto tinha que estar aqui com a gente. Ele PH. Eu vou pegar ali um negocinho. Você quer comer o quê? Porque a gente está finalizando o programa daqui a pouco eu tenho que estar com a doutora. Eu não posso comer nada agora, porque senão quando for fazer a pesagem lá, vai pesar. Então pode ser só uma manguinha. Uma manguinha? Isso. Não, vamos botar 3 manguinhas. Tá bom. Como você está em fase de crescimento lateral, mentira. Não, eu estou em fase de enxugamento lateral. Isso, tirar isso tudo, né, Mas olha só, deixa eu só aproveitar para você que está em casa e te explicar, porque maio é o mês da segurança infantil, que é um período dedicado a aumentar a consciência sobre acidentes que são uma das principais causas de morte entre crianças e jovens de até 17 anos. Isso segundo o CDC, você sabia disso? Não sabia, tô passada com isso. Mas muitos desses acidentes, não sei se você sabe, eles podem ser evitados. Então, hoje a Mandy Gator, ela conversou com um especialista em segurança infantil sobre os 5 maiores perigos para as crianças e como que eles podem ser evitados. Essa dica é importante. Aproveita, anota, porque isso é muito, muito, muito importante. Vai lá, Mandy Gator. Esse período é conhecido como os 100 dias mais mortais do verão. Entre maio e agosto, a organização Safe Kids Worldwide afirma que acontecem 41% de todas as mortes por acidentes com crianças. Kids are often out of school, often outside more, and it means that they can come into contact with certain dangerous conditions more often. Dr. Sadika Kendi alerta que os pais devem estar atentos às 5 zonas de perigo que podem colocar as crianças em risco, especialmente nos meses de verão. A primeira delas é o veículo. Garanta que seu filho esteja no assento infantil adequado e que ele esteja instalado corretamente e nunca deixe a criança sozinha dentro do carro. Especially when it's warm, it can actually heat up very quickly and children can die. O próximo perigo é a água. Bastam segundos para uma criança se afogar, muitas vezes de forma silenciosa. Doutora Kendi recomenda ter um vigia quando as crianças estiverem nadando, manter ao alcance dos braços quem não sabe nadar bem e usar coletes salva-vidas aprovados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em barcos. O terceiro perigo são os riscos em casa, como móveis que precisam ser fixados para evitar tombamentos, objetos pequenos que causam engasgos, baterias de botão e sachês de lavanderia. O quarto é a hora da brincadeira. Crianças que andam de bicicleta ou patinete devem usar equipamentos de segurança bem ajustados. Por fim, os espaços para dormir também podem ser perigosos, especialmente para bebês. Ensuring that they are going to sleep on their back, that there's nothing in the crib or bassinet other than just the baby, their crib, and a fitted sheet. Mandy Gator para o Breaking Fast. Do Mandy Gator por ter dado essas... Você sabia de algumas coisas assim, né? Sim, total. Essa coisa da criança dormir, você não ficar com um cobertor no rosto da criança, porque a criança pode ficar sufocada. Guarda boia nas crianças. Jamais a gente deixa Nicolas ainda tá de boia, né? Ficar sem boia. Não deixar dentro do carro, que é um dos maiores índices de morte aqui por causa do calor. Esquecem, gente. O calor aqui não tá brincadeira. O calor de modo geral, né? Tem que ficar Mas é que dentro do carro você triplica, né? Tem total, mais isso. Total. Uma loucura, né? Tá acabando, né, amigo? Bacana. Gostou? Temos, né? Temos. Foi sensacional, gente.
Hoje é quarta-feira. Pois é, e o mais Coisa legal é linda. justamente a gente poder trazer para você. Se você não viu, aproveita para ver, porque vale a pena. Dá uma procurada lá no nosso aplicativo e você consegue assistir os outros programas. Tanta entrevista bacana que já passou por aqui nesse primeiro mês, tanta coisa legal que aconteceu aqui. E tudo isso a gente faz com um amor e um carinho tão grande para você que está em casa, né, Vivi? Total, isso a gente está fazendo de coração. Mas o importante também é a sua participação, a sua opinião, as suas sugestões para que a gente consiga fazer cada vez mais desse programa um programa para você. Então se liga porque amanhã tem muito mais. A gente entra no ar 10 e pouquinho. Estamos juntos até meio-dia e pouquinho. Todos os dias. Que bom, muito bom ter você aqui. Então você segue agora com a nossa programação. Na sequência tem CNN 10 para você ficar bem informado. As últimas notícias no momento aqui com o selo de qualidade da CNN americana. Então é isso, a gente se vê. Eu vejo